bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Aliás, não é mais um episódio, é o episódio. Este episódio é particularmente especial. Estamos a falar do 100º episódio. É verdade, estamos no episódio 100. 100 episódios de mulheres, histórias e vidas impactadas aqui. E para celebrar este episódio especial, nós trazemos aqui um formato diferente. Trazemos o cenário intermédio para o próximo que vamos passar a gravar os futuros episódios. E temos também uma plateia que vai ajudar-me hoje a colocar algumas perguntas aos nossos convidados especiais. E para celebrar este 100º episódio, vamos falar de um tema muito interessante e é um tema muito pertinente do momento. Vamos falar sobre o papel dos influenciadores digitais. Hoje em dia, temos nas redes sociais pessoas a partilharem conteúdos, a impactarem a vida das pessoas. São conteúdos que influenciam atitudes e comportamentos. Será que estes conteúdos estão, de facto, a impactar e a influenciar positivamente os seguidores? Tenho aqui 3 convidados para falarmos deste tema. Feito isto, passo a chamar a minha primeira convidada, a Jequsi Bonzo, uma empreendedora que tem uma forte presença nas redes sociais. Ela é fundadora e proprietária da Fancy Home, Fancy Glam e To Beauty. Jequsi, seja bem-vinda ao Podcast para Elas. Tenho também neste painel um homem, um jovem, que tem influenciado positivamente os seus seguidores. É um homem que trabalha com desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Falo-vos do Cris. Cris, seja bem-vindo ao Podcast para Elas. Obrigado. E a minha última convidada dispensa uma grande apresentação. Falo-vos da madrinha da nação, falo-vos da mana dos manos, esta mulher que tem ajudado a edificar muitos lares, muitas famílias, a ajudar a direcionar mulheres e casais em como se posicionar nos seus relacionamentos. Mana dos manos, seja bem-vinda. E tenho aqui uma plateia também composta de vários jovens, rapazes e raparigas, que vão me auxiliar nesta conversa com os meus 3 convidados. Manassese, Jequsi, Cris, muito obrigada pela vossa contribuição, pela vossa presença nesta edição especial do episódio 100. E não podia deixar de vos perguntar o que significa isso de ser influenciador digital hoje em dia. Não é? Vocês estão nas redes sociais, carregam uma multidão de pessoas, milhares de pessoas. Como é que vocês olham para este papel e que responsabilidade sentem com isso? Manassese, pode começar, está aí na ponte. Primeiro, agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, depois de ter o privilégio de participar do 100º, não é? É verdade. Deste capítulo? Episódio. Exato. É, tão bonitos vocês. Jesus, sim, senhora. Bom, é exatamente isto. Influenciar. São todas influenciadas por mim a ficarem bonitas, gente. Depois vão lá na Mana Jequsi comprar as coisinhas, bijuterias, ficam todas lindas. Depois vão lá ao Mano Cris beber um pouco da palavra. Então, é exatamente isto. Influenciar. Significa que, de alguma forma, tudo aquilo que a gente faz, nós gostaríamos que as pessoas nos acompanhassem. É como se fosse um copy-paste. É como quem diz, eu estou aqui, não é, a induzir-vos, a abrir um caminho para vocês. Confiem em mim e vamos. Mas para tal, eu que estou a influenciar, eu que estou a transmitir, preciso de ser primeiro o exemplo. Para que, de alguma forma, eu esteja a dizer que sim, senhora, vale a pena, porque não basta só ser influencer, precisa transmitir credibilidade. E este é que é o maior desafio. E já há 6 anos que estou a trabalhar na mídia digital. Comecei do primeiro seguidor e hoje já temos mais de 3 milhões de seguidores, claro, somando todas as redes. E a responsabilidade ela vai crescendo cada dia que passa. E o desafio é este. Mais do que só simplesmente falar, ser o exemplo. Então, influenciar é exatamente isto. Dizer, venham comigo, que realmente fazer o bem, claro, construir família é o caminho primeiro. Jequsi, tu sentes esta responsabilidade de ser exemplo, de ser uma referência e realmente influenciar positivamente a cada conteúdo que tu colocas nas redes sociais?
Eu sinto, primeiro vou agradecer imenso pelo convite. Vou copiar aqui algumas palavras da madrinha, tão lindas todas. Até parece que combinamos, estamos todos muito giros. É verdade. Mas sim, voltando à pergunta, Lima, eu sinto essa responsabilidade principalmente pelo trabalho que eu exerço. Então, para mim, a internet é uma ferramenta de trabalho para o meu trabalho físico. Não trabalho essencialmente com a internet, mas direciono tudo aquilo que é a minha plataforma do digital para o físico. Então, certamente que o grau de exigência das pessoas comigo é talvez um bocadinho maior, porque eu acabo tendo que ser referência, porque tenho clientes por detrás disso. Tenho pessoas que validam as minhas opiniões, e o reflexo disso é a cada compra que fazem, é a cada visita que têm ao spa, é a cada referência, é a cada boa indicação, é a cada bom review. Então, tenho essa responsabilidade de manter uma pessoa que consegue impactar, influenciar. Em algum momento devo abster-me de certas coisas para que não seja rotulada de forma errada, mas com isso não quero dizer que não repasse a minha verdade. Então, construo uma identidade digital que vá de acordo com aquilo que eu sou no meu dia a dia. Não que com isso também seja uma persona criada para fingir, para ser ou estar a pretending, mas é tirar do meu dia a dia para o digital as coisas que eu acredito. Eu acredito que uma mulher precisa estar bonita, então eu apresento-me de forma bonita. E se me perguntarem o que é que tu estás a vender, vocês vão ver que eu estou a vender something, em alguma coisa. Então, tem essa relação dos dois mundos e sou muito grata também à internet e por ter essa facilidade ou privilégio hoje em dia de poder ter essa interação, ainda que no digital, com várias pessoas, principalmente mulheres. Então, muito bom. Cris, tu também carregas uma multidão de pessoas. Ainda conversávamos, estávamos a tentar visualizar os vossos números de seguidores, colocando-os dentro de um contexto real, né? Então, o Cris talvez seria um estádio de futebol, olhando para a comunidade que a Manassés diz de 3 milhões, cidade, província de Maputo e mais, né? Então, é muita gente, Jequesi, talvez 2 ou 3 estádios, não sei, por aí. Então, é realmente muita gente. E tu falas sobre desenvolvimento pessoal, falas sobre espiritualidade. Como é que os jovens estão a receber esta tua, vamos dizer, tentativa de influenciá-los nessas duas vertentes? Muito obrigado. Volto a repisar o que disseram. As lindas mulheres que têm acesso aqui e a todos que estão aqui, tanto os homens como as mulheres, estão muito bonitos, de verdade. E eu acho que sabiam que iam ter a câmera a focar em vocês. Viemos todos preparados para isso. Sim. E sinto-me realmente muito lisonjeado, Lima, por poder fazer parte deste centenário, que são 100 episódios. Já tive a chance de trabalhar contigo e foi uma das melhores experiências que eu tive. És um ser humano extraordinário. Tenho a chance de ter as outras 2 mulheres como pessoas próximas. A Jequesi é amiga muito próxima. Temos encontros semanais. E estou num momento que trabalhei com a Manassés num produto e acredito que também vamos trabalhar numa campanha dela e isso vai ser muito bom para mim. Me sinto muito lisonjeado e sinto muito grato por ter a vocês prontos e sedentes para perguntar a elas e talvez algumas coisas também a mim. Sim, o que nós não percebemos é que influenciador não tem a ver com a quantidade de seguidores. Todos nós somos influenciadores. Se vocês forem a perceber, precisamente estávamos a conversar aqui antes de chegar a Manassés, que era uma conversa de mães, eu estava no meio a ouvir, estava mais como ouvinte, mas literalmente a influência começa nos nossos. O que nós dizemos é menos impactante do que o que nós fazemos. As crianças começam primeiro por pegar a nossa ação ou a nossa atitude mais do que a nossa correção ou a nossa mensagem. Então a influência começa a partir daí. O teu comportamento dita mais que as tuas palavras. É aquilo que se diz. A palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então a influência começa a partir daí, de vocês que estão aqui e vocês que estão aqui em casa a acompanhar, perceberem que a quantidade de pessoas que vos seguem, ou por outra, influenciador é toda pessoa que tem uma capacidade de inspirar uma mudança ou um comportamento noutra pessoa. E a moeda de influência é a admiração. Todas as pessoas que te admiram, tu tens a capacidade de influenciar. Primeira coisa é essa que nós temos que entender. Cada um de nós tem alguém que admira ou que nos admira. E se nós começamos a perceber que, ok,
esta pessoa admira-me, a palavra que eu for a tirar tem a capacidade de influenciar. Vamos ter um pouco mais de atenção com relação ao nosso poder digital. Porque nós às vezes confundimos uns termos aqui, que é o termo de audiência, que é alguém que tem muito número de seguidores, tem muita audiência, mas não é relativamente congruente a ser influente. É uma pessoa com muita audiência. E existe outro ponto que é reputação. Temos várias pessoas, vários empresários que têm uma reputação extraordinária, mas pouca audiência. É reputação. Reputação tem a ver com resultados. E depois temos influência, que é a capacidade de alguém pegar a sua mensagem, pegar o seu comportamento, empacotar e influenciar um movimento ou um comportamento. Felizmente ou infelizmente, no início do ano, vimos um ser humano moçambicano com um celular, megas de 100, fora do país, a influenciar todo o país. Assistimos. Isso é o poder da influência, que é através do teu posicionamento mudar os comportamentos. Então, todos nós temos essa capacidade. Uns usam isso de forma muito estratégica, que vemos essas 3 mulheres, são bons exemplos a seguir. Se tu tens uma mensagem, tens uma habilidade, um dom. Eu acho que tu tinhas que empacotar e trazer. A Manassés sentiu que ela tem uma capacidade de trazer este sector família. Ela escolheu esse nicho e ela pauta muito por isso. E tem feito um trabalho extraordinário. Vocês confirmam, certo? Sim. Vimos também a Lima, que tem feito um trabalho extraordinário. Uma vez em conversa, quando estávamos a fazer alinhamento de como é que nós poderíamos trabalhar, eu perguntei, por que tu começaste isso? Ela disse, Chris, eu venho de Catandica. Catandica. E onde é que fica isso? Nem consigo dizer o nome. Já ouviram esse termo vocês? É uma província, é um distrito bem recôndito de Moçambique, com pessoas com poucas oportunidades. E ela conseguiu ser uma pessoa que deu-se bem com esforço, trabalho duro, estudo. E ela disse, Chris, o fato de eu ter sido um caso à parte não quer dizer que eu não vá usar a minha plataforma para poder trazer todas as pessoas que podem agregar valor. Foi assim como nasceu o Pod para Elas. Isso é influenciar. Usar o seu poder econômico, poder de comunicação, poder de habilidade, que é recurso de inteligência que ela tem, para estar aqui, mesmo quando ela diz, ela estava a dizer a se eu não consigo ligar o botão e comunicar literalmente. E vocês estiveram aqui, viram, nós começamos o programa também, é novo setup, conta muito, mas ela faz algo que está fora do comum dela, do habitual dela, para trazer, para poder agregar valor a nós. Esse esforço é um esforço que nós temos que conseguir honrar. E temos a Jexi, que eu antes de criar a minha comunidade, que são os mentalistas, sentei com a Jexi com papel e caneta. Nós temos uns encontros, costuma ser às quartas-feiras, negociamos agora para os domingos, que é de alinhamento, que é como é que podemos fazer essa estratégia. Cada um dá a sua ideia com relação à mensagem que cada um carrega. Porque tanto eu como a Jexi, como a Manassés, como muitos de nós aqui, podemos ter sido polímatas na vida, que é alguém que tem várias habilidades. A Jexi foi conhecida como cantora. Vocês sabem, né? Que ela canta extraordinariamente bem. Então, mas ela literalmente mudou o nicho, o esforço dela todo para o mundo de empreendedorismo. Ela fez uma transição. E ela criou uma comunidade que é muito interessante, eu aconselho a vocês a entrarem, que é de tudo um pouco. E esse de tudo um pouco, literalmente, vai muito englobado a isso. Mãe, filha, melhor amiga da irmã, empreendedora, e ela vai mostrando o skin in the game, que é a pele dela, de como ela constrói isso. E ela influencia muito mais lá do que realmente no conteúdo final que está no feed, que são vendas, é posicionamento e empacotamento das empresas que ela tem. Então, influenciar é exatamente tu levar a tua mensagem, empacotares e entregares a saberes que o teu posicionamento muda o comportamento da manada. Manada não que queira dizer ou chamar pessoas de manada, mas da comunidade ou da multidão. Por isso que quando tivemos aquela nossa dificuldade moçambicana há meses atrás, houve uma cobrança da população a dizer: eu depositei a minha energia em ti, eu quero que tu me representes. Não estás a pronunciar-se por quê? Não era exatamente sobre alguém dizer uma coisa igual aos outros, mas era sobre cada um ter um posicionamento, porque cada rede social diz para que serve. Instagram é uma rede de liderança. As pessoas quando te seguem olham a ti como líder de alguma coisa.
Então tens que usar essa pele. Exatamente. Manassés, volto a si. Esta questão de ser influenciadora digital é uma responsabilidade, pelo exemplo, pela referência e tudo o que se disse aqui, mas, por outro lado, em algum momento parece que não somos permitidos falhar, porque somos o tal exemplo. Como é que vê este aspecto? Como é que vocês se posicionam? Porque isso é algo que pode acontecer recorrentemente, né? Em vários episódios, ao longo do vosso processo de criação de conteúdos e partilha. Como é que isto é encarado por si? Bom, Mana Afilhada Lima, como eu carinhosamente a chamo, eu tenho sempre conversado com os meus seguidores por que eu tenho este trabalho diário. Porque, por exemplo, aparecer nos stories, para mim, hoje é uma obrigação. Porque primeiro é o canal onde eu me conecto com os seguidores no verdadeiro sentido. Que eu sou pessoa real como todos vocês. Simplesmente assumo que foi escolhida, não é? Para ter que transmitir aquilo que já foi dito por Deus, não é? Que é a importância da família. Portanto, não me olhem como uma pessoa perfeita, porque eu não sou perfeita. Eu cometo erros, eu falho. É só simplesmente recuar um bocadinho para quando é que eu comecei a trabalhar com as redes sociais. Até hoje há vídeos que eu não consigo ver até o fim. Ui, meu Deus. Eu percebo perfeitamente. Eu gritava assim. Ai. Mas no final das contas eu sinto algo especial nisto, porque eu fiz este acompanhamento e fui respeitando o tempo, e os seguidores que já estão lá também validam isto e dizem. Quando a gente muda de cenário, quando a gente aparece de forma diferente, quando eu digo um bom dia, assim meio que morro, madrinha, hoje não estás bem. Madrinha, o que é que se passa? E aqui no privado existe muita coisa que acontece. A partir daquele que vem para te sabotar e aquele que te vem para elevar. Mas o maior desafio, quero já confessar para vocês aqui, é o de eu ter assumido aparecer para vocês todos os dias. Porque chegam aqueles dias que eu não quero aparecer, mas eu preciso aparecer. E é aqui onde está o risco, não é? Então, e depois viste, agora falou com o padrinho, mas os olhos não brilharam bem. E viste, falou com o filho, mas não deu aquele beijinho que dá todos os dias. Mas estes são pequenos detalhes que as pessoas que estão lá para procurar defeitos, eles sempre fazem menção, mas quem sabe que eu sou uma pessoa real, como vocês, compreende. Até consegue dizer, madrinha, hoje estás bem, está tudo bem, não estás bem. Madrinha, eu acho que hoje vale a pena, madrinha, desligar-se das redes, descansa um bocadinho. Vamos entender se não transmitir a live. Mas, respondendo à sua pergunta, Mana, o que faz valer este poder da influência, este poder de certa forma, ser o exemplo para as pessoas é a consistência, é a persistência, é a resiliência, é nós mostrarmos categoricamente, mesmo em meio aos ataques, porque exigem perfeição de nós. Se nós estamos a dizer que a madrinha está a dizer casamento é bom, então quando a madrinha diz casamento é bom, eles vem um mar de rosas, pois. Não é? Não imaginam que uma rosa tem os seus espinhos. E quando se a madrinha disse que a rosa é tão linda, quando lá vai segurar e pica a volta. Mas essa madrinha que diz que casamento é bom, ela é fingida. Aquilo que ela está a viver é uma mentira. Mas será que todo este tempo que eu estou aqui a falar para vocês, a mostrar a questão da educação dos filhos, de como se cozinha, de como eu sei dançar, de como sei abraçar o padrinho, de como sei fazer as poucas coisas que eu faço na rede social, será que estaríamos nós a fingir? Por que motivo? E a parte gratificante vem quando vocês veem efetivamente o resultado daquilo que nós estamos a fazer, não só no digital, mas na vida real. Quando vocês sentem o impacto daquilo que outrora a Mana dos Manos disse que é o certo, porque nem tudo eu vou fazer. Cada um de nós aqui tem o seu casamento, tem o seu relacionamento, tem a sua forma de estar e de ser, mas vai pegar em algumas coisas que a madrinha vai dizer, filtra, coloca em prática e vê o resultado e depois volta. Madrinha, valeu a pena aquilo que a madrinha disse. Então, para mim, isto é que conta. Conta o facto das pessoas saberem que, ainda que a gente esteja a dizer, vamos por este caminho, entenderem que há desafios. Exato.
entenderem que há desafios. Algumas vezes disseram que a madrinha é controversa. Às vezes diz Y, de repente diz Z. Então, este trabalho de ter que explicar às pessoas... E garantir que é sempre coerente. Claramente, porque se, por exemplo, a minha filhada aqui vem dizer à madrinha, o meu marido traiu-me. Ela vem dizer a mesma coisa, meu marido traiu-me. Depois outra, meu marido traiu-me. A forma como eu vou falar para essas três é diferente. Então, como as lives são estas que as pessoas ligam, por exemplo, vou falar deste que é o nosso trunfo, a nossa chave, a nossa preciosidade, que são as lives. Quando a gente responde a alguém, é recortado o extrato, é carregado apenas aquele extrato, e depois a pessoa compara com outro extrato que a madrinha tinha feito. Sim. Não, mas naquele dia, a madrinha disse YZ. A pessoa não percebe que são situações completamente diferentes, mas nós caminhamos juntos, cada um na sua direção, mas com o mesmo foco, Exato. que é, de certa forma, a questão da construção da família. Literalmente, sou madrinha, sou conselheira, sou mãe, sou esposa, dona de casa, empreendedora, mas sou falha, como qualquer pessoa, cometo erros. É só este que é o maior desafio. Pois. Jaxi, nesta coisa de partilhar e filtrar muito bem o que se deve ou não partilhar, percebi que no início, quando eu comecei a seguir-te, partilhavas muito mais de ti, da tua rotina de família, de trabalho, mas a partir de um determinado momento tu mudaste de estratégia, inclusive deixaste de partilhar pormenores sobre a tua casa, o teu filho, mesmo a imagem do teu filho não é partilhada. Tudo isto é resultado de algumas coisas que aconteceram, algumas reações negativas que te impactaram, ou foi mesmo uma estratégia? Então, é exatamente baseado na resposta e na pergunta que foi colocada a Manassés. Nós somos seres que estamos em constante evolução e nós somos sempre convidados a acertar ou errar, ter discernimento do que é que faz sentido e do que é que não faz sentido. Então, o meu reposicionamento, a minha comunicação não verbal, é reflexo de várias coisas que foram acontecendo na minha vida pessoal, posso assim dizer, mas algumas vezes é difícil nós distinguirmos o Jaxi pessoal da Jaxi que aparece na internet. Porque numa primeira fase, sim, tinha essa questão de eu falar mais sobre questões do lar, de casa, do filho. Nunca mostrei o meu filho. Eu acredito que cada um saiba qual é a melhor educação que quer dar, o que quer transmitir. E eu, em particular, não me sinto confortável com essa abordagem porque a internet é cruel. Eu tenho uma certa dificuldade em assimilar algumas coisas e já parabenizo a Manassés porque it's too much. Principalmente quando são relações com os nossos filhos, né? Há coisas que eu paro, eu digo, muitas vezes eu mando mensagem para a Manassés e o Manassés sai, tipo... Eu sinto muito pelas pessoas, então por eu já ter passado por uma situação idêntica, eu não convido ninguém a ter que sentir as minhas dores, não convido ninguém a ter que perceber o que é que eu tive que passar para chegar até aqui. Então cheguei à conclusão que, de facto, quem me admira, quem me segue, tem vários motivos para me seguir, porque acabo colocando um bocadinho do meu ser como mulher, como filha, como irmã, como empreendedora, como empresária, como alguém que acredita na palavra. Então vamos excluir a parte da exposição da minha vida pessoal e vamos nos focar naquilo que de facto vocês têm interesse. Fiz uma introspecção, avaliei que a maioria das pessoas tem curiosidade em saber como é que eu começo um negócio, o que é que eu faço para me tornar uma pessoa, entre aspas, como tu te tornaste. Orienta-me, guia-me. Então, isso é que passou a ter mais relevância. A minha vida pessoal hoje em dia diz respeito a mim, não é uma escolha querer partilhar mais do que eu tenho partilhado, e eu fico muito feliz que as pessoas respeitam isso hoje em dia. Então, se estão ali, continuem a engajar, a consumir os produtos que eu coloco lá, que são das minhas empresas, tem colocado num outro nível, que não necessariamente eu tenha que me expor. Há quem escolhe, por exemplo, a Manassés escolhe ter a família e é um tipo de formato de influência que é necessário nós termos. Exato. Tem o Chris que escolheu também seguir uma certa linha e hoje em dia eu escolhi uma certa linha. Então, eu acho que essa prerrogativa que nós temos de continuar a evoluir, continuar a fazer dos nossos erros oportunidades melhores, e a oportunidade que eu coloquei hoje em dia é de não publicar. E está tudo bem. Interessante. Isso traz-me uma lufada de ar fresco, Cris, sobretudo que já falámos. É interessante que
todos os três têm perspectivas muito diferentes, né? A Manassés partilha muito da sua família, porque tem muito a ver também com a área de trabalho. A Jexi é empreendedorismo, é empresária, e ela está a influenciar mulheres e pessoas que querem influenciar o Cris idem. E tudo isso tem a ver com propósito, não é? Exatamente isso. Tudo isso tem a ver com identidade, propósito e missão. Porque não existe o certo nem o errado, existe a perspectiva. Vamos lá pôr nuances aqui. Todos nós temos acesso à nossa biografia do Instagram, por exemplo. Vamos pegar o Instagram como referência. Em que ali na bio tu pões quem tu és ou qual é a faceta principal que tu queres expor. Por exemplo, eu não sabia o nome, sabia na verdade, mas hoje ouvi mais uma vez o nome por detrás da Manassés, o nome de registro de documento. Ok? Isso é uma das facetas, é isso que chamamos de personas, que são máscaras sociais. Se nós formos a ver uma das máscaras sociais da Lima, a Lima é mãe, é filha, é irmã, é empresária, é podcaster, é líder também do seu empreendimento, é agora presidente do Pelouro. Não sei se entendem, são máscaras sociais. É esposa também do Valir, do Saúji e várias outras. Então, o que acontece? São várias máscaras sociais. Quando estávamos a construir um reposicionamento da Lima, ela disse-me, Chris, eu não estou disposta a mostrar esta persona, esta e esta persona. Está tudo bem? Ok, como é que podemos trabalhar com estas personas que eu estou disposto a entregar? Ok, nas personas que tu vais entregar a Lima, podemos ir nisto. É imprescindível a Manassés falar de família sem mostrar família. Por causa de uma coisa muito simples, skin in the game. Tem que haver coerência. É exatamente isso, coerência. É pele no jogo. Vamos lá. É imprescindível a Jexi falar de empreendimento sem mostrar a empresa dela. Ela tem que mostrar a construção, ela está a abrir a 4ª loja. E ela está nos a mostrar a construção. Está-nos a mostrar o passo a passo. É imprescindível Jexi não falar de desenvolvimento pessoal, porque nós lhe vimos com outro peso, outra aparência e outra nuance da vida dela. Então, todas as cicatrizes da pessoa dão-te autoridade para falar sobre alguns assuntos. E há assuntos que tu não precisas de falar, porque tu dizes, ok, eu nas facetas todas, nas narrativas todas, eu decido ter esta narrativa. Por exemplo, nas minhas redes sociais, eu escolhi 4 narrativas. Primeira narrativa é que primeiro eu sou filho de Deus, é espiritualidade. Segunda narrativa é que eu sou mentor de criadores de conteúdos e não só. Ajudo pessoas e empresas a posicionarem-se sem vender a sua alma. Vender a sua alma é vender a sua integridade. É o que a Jexi estava a dizer, tipo, Chris, se eu estiver a expor o meu filho, estaria a vender a minha alma. Porque que é a alma? É o que ela tem como emoções e pensamentos sobre alguma coisa. Se alguém lhe disser, Jexi, para tu mudares ou chegares a um determinado resultado, terias que expor o Ricardo. Ela ia dizer, não, estou a vender a minha alma, não quero. Da mesma forma que há assuntos, por exemplo, eu estava para fazer um trabalho com a Manassés e a Júlia Duarte, e estávamos a discutir sobre como é que seria a história do vídeo. E tanto a Manassés como o Mano Max disseram, não, o roteiro, como é que vai ser? Qual é o papel que querem que nós interpretamos dentro dessa novela? Então, o mundo é sobre narrativas. E está tudo bem se tu decidires só mostrar a tua narrativa de estudante. Está tudo bem se tu decidires mostrar a tua narrativa de empreendedor. E, por exemplo, eu tenho um amigo, Alci. A maior parte das pessoas lhe conhece como alguém que faz piadas. Mas a faceta que ele mais sonha é ser ator de cinema. Mas ele percebe que, ok, para eu atingir esse objetivo, vou primeiro começar por ser alguém que entretém as pessoas. Ele foi entretendo com paródias, desenvolveu o que? Audiência. Cresceu a audiência até que chegou a um ponto de ter o mesmo nível de comparação com marketing. Nós só precisamos, não fizemos publicidade nas televisões, não pagamos outdoors, não pagamos nada. E por causa da audiência que ele tinha e a atenção que ele tinha na época do acontecimento que ele estava a passar na época, que sabemos qual é, tínhamos um marketing suficiente para fazer o filme ficar popular. Então, basicamente, estão todos certos. Cada um de nós, cada um de vocês é livre de escolher quais são as personas. Personas são máscaras sociais. Qual é a máscara social que tu queres apresentar? E o que Manassés disse, e o que a Jexi disse, é o que a Lima também diz. Que, entendam uma coisa, por ser líder, que é Instagram principalmente é rede de liderança, muitas pessoas não têm Facebook, por quê? Porque o Facebook, entre aspas, é rede de abuso. Por quê? Cada rede social te avisa como é que funciona. Como é que vocês percebem isso?
através de como tu aderes à rede. YouTube, tu subscreves, é um canal televisivo. Então, conteúdos longos, este podcast vai só no YouTube, exatamente. porque é um canal televisivo. Então, Instagram, tu segues, tu reconheces que aquela pessoa é líder em alguma coisa e tem algo a te agregar, vai te encaminhar num caminho. Então, literalmente, o líder tem que caminhar naquilo que ele defende. Que é a primeira coisa, é o primeiro requisito. Ok, se eu te sigo, tu tens que ser skin in the game. Não pode haver a contrariedade entre o que tu falas e o que tu apresentas. Tem que haver uma congruência. Então, basicamente é isso. Então, não há nenhum problema em tu escolheres quais são as máscaras que tu queres que estejam lá e protegeres aquilo que para ti seria muito difícil de contornares. Porque é sobre inteligência emocional. Crítica sempre iremos ter. Há quem dizer, mas Chris, essa roupa não está boa. Vais fazer o quê? Por mais que estejas a dizer algo muito bom, mas há quem vai olhar para a pestana, para a sobrancelha, os óculos. O escolhido não tem escolha. Não tem escolha, não tem escolha. Como eu disse no início, hoje, para este episódio especial, temos uma plateia. Esta plateia é composta por jovens rapazes e raparigas que vão me auxiliar a colocar algumas questões aqui aos meus convidados. E agora eu passo a palavra à plateia. Chamo-me Gleibis Cristina, tenho 20 anos e sou estudante de Arquitetura e Planeamento Físico, atualmente no 3º ano. Eu gostaria de saber, dentro do tema da exposição, como é que nós, que estamos a começar, podemos saber o limite entre a nossa vida pessoal e a vida pública e também os conselhos que dariam aos jovens que querem começar, mas não gostariam de expor a sua vida privada. Querem mais estar na parte em que trazem algum impacto, mas sem ter que mostrar o que acontece por detrás das câmeras. Olá, Best. É assim como eu chamo a todos, não é verdade? Vocês sabem. E eu tenho sempre dito algo especial, mesmo para os meus familiares que de alguma forma sentem também o impacto da minha fama, vou assim dizer. Porque tem um lado positivo, tem um lado também que às vezes eu sinto falta ou saudade de ser uma pessoa normal ou uma pessoa comum, não é? Mas eu sempre pergunto, se não é para te dar dinheiro, por que é que você precisa expor? Se não é para te trazer resultado, por que é que você precisa expor? Está a postar para quê? Com que objetivo? Precisamos perceber isso. Daí que as próprias plataformas digitais, elas já te dão estas particularidades de privacidade, de tu perceberes com quem é que tu vais partilhar determinados conteúdos. Existe um meio privado que é para a família, existe para amigos, existe um conto já aberto. Até mesmo para o Facebook, para o Instagram, existe o Close Friends, não é? Que se vão se criando. Já mesmo lá no WhatsApp já existe também aquela particularidade de você postar só para uma pessoa ver, apesar de que todo mundo está a ver. Não é verdade? Então já perceberam como é que as plataformas elas funcionam? Daí que nós precisamos primeiro perceber o que é isto de exposição. O que é que nós vamos esperar quando nós expomos algo? Estás a expor porque precisas ser visto. E se precisas ser visto, terás um comeback. E depois, quando vier este resultado, precisas estar emocionalmente preparado para receber este comeback. Falou-se aqui da exposição da minha família, que é a cereja do topo do bolo. Várias vezes, de alguma forma, senti muito, até pelos meus filhos, principalmente os mais crescidinhos, com a vossa idade, que estão na internet. Só para falar um bocadinho sem querer me alongar. Sim. Há uma diferença muito grande entre os meus filhos. A Melanie é mais espontânea, ela aparece. A Letícia já não, é mais reservada. O Max Júnior também, que eu gostaria muito que ele fosse mais agitado, porque já estaria num campo internacional, se calhar, mas também é reservado. Então, eles têm formas distintas de estar na internet. Ora, vejamos, a mamã está a influenciar. Tanto que hoje o padrinho também já aparece nas telas, não é? Mas eu não tenho que forçar eles a fazer aquilo, porque depende muito de como nós nos sentimos a fazer determinada coisa. Porque, como disse a mana afilhada de Jexi, a internet é muito cruel. E se nós que estamos a expor não estamos preparados emocionalmente para saber lidar com o que virá depois, antes de tu procurares perceber ou antes de tu entenderes, melhor não fazer.
E vamos lá. Como é que eu posso separar a minha vida pessoal com aquela que é, se calhar, a vida profissional? Eu pergunto, a tua vida profissional está acoplada à tua vida pessoal? Não. Então separa. Nós temos uma sede de querer mostrar até o desnecessário. Às vezes não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. É sobre nós. Então, estás a postar para quem ver? Entende? Então, se tu não procurares perceber isso e só simplesmente seguir a moda, porque todo mundo faz, porque todo mundo posta, porque todo mundo diz o que está a fazer, o que vai fazer, como a Mana dos Manos faz, desde que amanhece até ao final do dia, coisa que também é um risco muito grande. Eu tenho também dito, principalmente a minha família, que às vezes controla muito através de posts. Vocês vão ferir, porque eu vou postar bom dia, enquanto se calhar são 14 horas, talvez, já estou a fazer outra coisa. Vou postar que se calhar, pronto, estou aqui no podcast a gravar, são 14 horas, mas provavelmente vou postar, já serão 16 horas, mas alguém há de vir aqui ao 258 a pensar que eu estou aqui. Mas então, estes são cuidados que nós também, até mesmo para a nossa própria segurança, nós precisamos observar. Então, todo santo dia, nós estamos neste exercício de entender que a exposição à internet tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado mau. Mas, acima de qualquer coisa, precisamos estar emocionalmente preparados para lidar com aquele que é o impacto que poderá vir das redes sociais. O que a Mana Cess disse é verdade e é importante. É a mesma coisa que a Jexi estava a dizer, que há nuances ou facetas dela que ela não apresenta nas redes sociais, por causa da inteligência emocional, que é um impacto negativo que pode vir a causar, pode não ser algo que ela consiga sobreviver ou algo que ela não queira viver. Então, tem essa nuance. E para tu conseguires perceber como podes fazer de forma mais simples, há um mapa. Todas as pessoas que nós seguimos nas redes sociais, seguimos por 3 motivos, somente 3 motivos. Ou nos inspiram, ou nos ensinam, ou nos entretêm. Então começa a pensar, queres inspirar, ensinar ou entreter? Vamos lá dar exemplos sobre essas 3 lindas mulheres que estão aqui, que nos ensinam, inspiram e às vezes entretêm. Vamos lá. Por exemplo, a Mana Cess nos ensina sobre como podemos ser pessoas no lar, e não só. E ela logo, literalmente, pela forma como chama a sua audiência, chama de quê? Afiliados e afiliadas. Tu já percebes, literalmente, para quem é a mensagem principal da Mana Cess. E, literalmente, se eu disser, isto é para elas, já sabem de quem é essa mensagem? De quem? Da Lima. A Lima, por mais que ela tenha marido, tenha várias pessoas que ela admira no gênero masculino, a mensagem dela é empacotado para mulheres. Então, primeiro entender para quem é a tua mensagem. A Jexi também está bem claro. Ela está a comunicar para mulheres que querem empreender do zero, que não sabem qual é o mapa, porque ela está a empreender há mais de 8 anos e passou por coisas que ela gostaria que alguém tivesse lhe ensinado. Ela sentiu na pele, doeu-lhe, tanto como empreendedora, como empresária e como ser humano do gênero feminino. E é isso que ela vai ensinando. Ensina e inspira sobre essas nuances. Não que a Jexi curta exatamente a aparecer, a transpirar nos stories, no ginásio, mas ela entende que ela tem que inspirar as pessoas a cuidarem da sua saúde física. É a mesma coisa que eu vejo na Lima. A Lima é uma das pessoas que menos gosta de se expor no seu todo. Mesmo se vocês verem a forma como ela treina no ginásio. Se ela pudesse ir com casacos longos, iria. É o meu PT que posta, eu nunca posto. Isso. Mas ela entende que para a audiência dela, ela tem que fazer entender que cuidar da saúde física é importante. É a mesma coisa que a Mana Cess também faz. Ela te explica que conselho e comportamento tem que vir junto com a habilidade de mulher de casa. Cozinhar, cuidar. Não sei se entende. Então, primeiro, entenda para quem é a tua mensagem. Segundo, entenda, queres inspirar, entreter ou ensinar? Ou és professor, ou és alguém que entretém? Vocês seguem páginas que nos fazem rir, sabem? Você diz, hoje estou triste, quero ir rir. Sim. Não postou nada, o meu influencer favorito da piada.
tu vais para rir. E ele sabe que ele ali, trabalho dele é fazer-te rir. Se ele começa, porque a vida, não és tu. A pessoa que tem que me dizer sobre a vida, eu hei de ir seguir, hei de ver sobre isso. Entende? É por isso que, às vezes, quando alguém que se posiciona é por isso que chamam de posicionamento. Posicionamento é tu dizeres quem tu és e o que é que se espera de ti. Na bio já vem. É suposto tu facilitar até na tua bio o que é que a pessoa está à espera. E é suposto que os 3 conteúdos que estão fixados nas tuas redes sejam de apresentação. Quem tu és, o que é que tu fazes e o que é que tu resolves na vida. Aqueles 3 conteúdos são fixos. São fixos. Que é para as pessoas perceberem. Então, se tu entenderes isso, ok, eu quero inspirar. Tá bom, queres inspirar em quê? Tantas coisas. Queres inspirar que és alguém que, num mundo cheio de facilidades para mulheres, que as mulheres são aliciadas, tu decidiste estudar e ter diploma. Tu já tens uma linha editorial. Porque, fim do dia, é um filme, pessoal, é sobre narrativas. Qual é o filme? Se a tua vida fosse um filme, seria filme de quê? Então, temos quanto isso. Se tu entenderes isso, vais entender, ok, um filme da minha vida é este. Por exemplo, se fosse um título, eu fiz o filme do Alce Cali, graças a Deus tive essa chance. O título do meu filme. Se fosse, qual seria o título do teu filme? Diz tu que és criativo. É muito simples, as pessoas querem ir tão distante. Ela levantou por elas. Epa! Simples. Saiu aqui o Simples, não sei se entende. Os filmes não estão assim tão complicados. Olha, de repente vou Não virar são- atriz. não Mas são no caso assim tão dela também até complicados. podia partilhar a jornada dela de estudante de arquitetura e urbanismo, Exatamente né? Que é pra isso, também exatamente partilhar com isso. outras pessoas. Exatamente isso. Se tu decides que, ok, neste exato momento, e o que é que acontece? Grande parte de nós temos dificuldade porque queremos fazer um filme dentro do que não é nossa realidade. A primeira coisa que eu já aconselho é vocês empacotarem a vossa vida, é romantizarem a vossa vida e não inventar uma vida que não tem. A tua rotina é que tem que ser o conteúdo, mas a rotina que tu queres apresentar. Que tu queres expor. Sim, não sei se entendem. Yeah. Como Ok. podem ver esse cenário bonito? Tem este lado frontal. Lá atrás tem fios, pessoal. Não sei se entendem. Para isto estar em pé, tem um stand e tal. Pois. Mas esta é a faceta aqui. O Estúdio 75, 258, quero nos apresentar. Que é este lado só. Pois. Lá atrás não interessa. Então, como vocês sabem, se estão a ver troca de câmeras e todo mundo iluminado, essas mulheres todas bem iluminadas, tem uma equipe toda. Mas isso não está a aparecer na câmera. Pois. Isso está a aparecer a faceta que o pod para elas quer apresentar. Mas vocês sabem o que está a acontecer aqui por detrás, certo? Está a acontecer Até muita vem coisa. contar, tipo, quando eu estive lá, estás a ver? Não sei se entende. Se não fosse eu, aquele momento é Não por aí. aconteceria. Então é narrativa. Ok. Decidam primeiro qual é a narrativa que vocês querem trazer para a internet. Eu vos aconselho, sendo-vos sinceros, é muito mais lucrativo vocês fazerem a media for equity. Construam a vossa marca pessoal nas redes sociais, porque vai ser muito mais fácil para vocês se apresentarem. Entendam uma coisa, as redes sociais é portfólio. É um portfólio digital. Então entendam desta maneira, que é como é que eu gostaria de me apresentar. E as pessoas ficam chateadas, tipo, não, vocês nas redes sociais só põem as melhores coisas. Sim, é suposto. Se a coisa negativa não te promove ou não põe a narrativa que te interessa, por que tem que ir lá? Pois, também não estamos A vida aí já é para tão passar. amarga para estar a pôr os Exatamente. limões lá. É por isso que também às vezes colocamos filtros, né? Porque... Ok, vamos para a próxima pergunta. Boa tarde a todos. Eu chamo-me José Mendes, tenho 22 anos. Sou mentora, comunicadora, consultora capilar e também sou empreendedora. A minha questão é para a Gexi. Tendo em conta que muitas mulheres, como jovens empreendedoras, e este ramo de beleza tem crescido muito em termos de popularidade, como é que nós, mulheres que iniciamos este empreendimento por propósito, ou seja, por uma dor que se transformou numa resposta para a nossa comunidade, podemos nos destacar e continuar a ser autênticas nas redes sociais, de modo a inspirar outras a fazerem o mesmo e não só iniciarem isto por tendência? Obrigada pela pergunta, mas primeiro vou parabenizar-te, porque eu acho que acompanhei nas redes sociais que graduaste há pouco tempo, certo, né? Então, graduou, né? Há um ano, sim. Então, primeiro, no teu caso em concreto, tu já tens uma vantagem muito grande. Tu tens o background de teres uma licenciatura, tu tens um background de ter orientação académica, que é algo que eu muito defendo. Eu acredito
e vivo isso, que normalmente quem se predispõe a estudar um pouco mais em relação às outras pessoas destaca-se. Porque o que é que acontece? Quando tu tens domínio daquilo que tu fazes, independentemente do meio em que tu estás inserido, tu és alguém que determina tendências. Então as pessoas ao teu redor seguem-te, ou seja, copiam resultados. Digo isso porque eu vivo de empreendedorismo, nunca antes trabalhei para ninguém. Então eu empreendo há 9 anos, comecei a empreender com os meus 22 e era um mercado muito vazio na altura. Eu posso citar cá que no meu estudo de viabilidade tinham 2 ou 3 concorrentes, das quais 2 fecharam, manteve-se uma e única. E teve a questão da pandemia, que muitas empresas foram fechando e companhia limitada. Então, eu não tenho problema nenhum em incentivar as 8 pessoas que estão cá na plateia a terem negócios idênticos aos meus. Porque eu conheço, eu sei qual é o meu plano a longo prazo, eu sei por quanto tempo eu quero as minhas empresas abertas, eu sei daqui a 5 anos o que eu quero fazer com o Tu Beauty. O Chris até muitas vezes ri. Eu disse, olha Chris, eu estou ainda no Tu Beauty no plano C, mas eu estou a empreender há 9 anos, então quer dizer que até eu chegar ao Z, há muita história, muita coisa que eu ainda vou fazer. Então, a concorrência não deve ser algo que a gente tenha aversão. Nosso concorrente é alguém que faz exatamente a mesma coisa que a gente faz, mas tem o seu público. A Lima é prova viva disso. Outro dia, acho que foi no Insta, né, Lima? Que ela viu uma foto com, entre aspas, a minha empresa concorrente dessa mulher, que é a Ana Souza. Mas já hoje em dia, quando vem de Portugal para cá, nós sentamos para tomar um café. Digo, o que é que se passa? Se tem alguma coisa a correr mal no meu espaço, eu ligo, Ana, estou a surtar. Ela, parceiro, o que é que se passa? Isso aconteceu isto. Mas as nossas empresas fazem a mesma coisa. Eu tenho clientes que são fixas, que passam para o estudo da Ana que passam para mim. Mas se nós nos mantermos fiéis àquilo que está no nosso estudo de viabilidade, a forma como nós vivemos, aos valores que a gente acredita, tem espaço para todos. Eu não tenho capacidade nenhuma de atender a 3 milhões de pessoas que estão na cidade de Maputo. Não tenho. Tenho capacidade de atender 1.000, 1.500, 2.000 pessoas por mês? Sim. Tenho clientes que terão uma outra dor, que vão precisar dos teus serviços para cuidar do cabelo. Se de facto for um produto bom que eu recomendo, eu vou colocar nas minhas redes sociais e vida que segue. Então, não existe essa competição que muitas das vezes nós somos colocados cá, porque não o mercado está saturado, sim, mas existe espaço para todos. Está saturado até que ponto? Existem nichos, existem subnichos no meio disso. Há quem não tem condição de ir ao meu spa, mas tem condição de ir a um outro spa. Há quem tem condição de ir a um spa mais caro e está tudo bem com isso. Então, nós não nos desvirtuarmos daquilo que nós queremos fazer e estarmos numa competição a matar dragões internamente todos os dias é que é a chave do teu sucesso. Então, não te foques só no teu concorrente, foca-te na qualidade do teu produto, foca-te no que é que tu estás a fazer, foca-te em dar continuidade a fazer pós-venda para os teus clientes. Comprou uma cliente, faz com que aquela cliente fica a rodar no teu negócio durante anos. Agora eu inventei uma nova máscara que o teu cabelo vai sair a crespo, dos 90 centímetros, agora tu vais ter com o cabelo touch my bumps de forma natural. Porque eu estudei, porque eu fui fazer um curso em Oxford, que eu sei que isto vai servir. Então não é sobre tu estar a lutar para sugar os concorrentes da tua concorrência, é sobre tu tens 5, tens 10, faz com que aqueles 10 tornem-se pessoas que vão colocar o teu nome na mesa quando o assunto for, deixa-me falar de tratamentos capilares, que essas pessoas passam a ser embaixadores da tua marca, passam a ser pessoas que defendem, passam a ser pessoas, se algum dia tu tiveres problema na internet, não, eu comprei o produto com ela e o meu cabelo caiu, tu vais ter 50 que vão dizer que mais aconteceu contigo. Alguma coisa tu fizeste errado, porque nós 49 estamos bem resolvidos. Então é sobre isso, é a credibilidade que se pede que cada empreendedor tenha para resolver os barulhos que tu tens com os teus clientes. Então deixa a tua concorrência, deixa as pessoas que estão do lado a fazer a mesma coisa que tu estás a fazer, estuda, que é 0, todos aqui estudam. Manassés estuda, Manassés posta que agora estou a ler sobre linguagens de amor. Estou bem, madrinha? Não. Estou a ler sobre linguagens de amor. A Lima passa a vida a estudar, Chris é enciclopédia, mas ok. Não é parâmetro, mas ok. Então todos aqui estudam. Então dedica-te e foca-te em ti. Dedica-te e foca-te nos problemas que têm os teus clientes e vai aumentando a tua carteira de clientes dessa forma. Muito interessante. Gostaria de saber se, por acaso, já receberam propostas financeiras que poderiam comprometer a vossa integridade, como, por exemplo,
propostas de anunciar aqueles jogos de azar que têm corrido por aqui ultimamente, e já tivemos vários casos de tragédias em que jovens, alguns se suicidaram porque se comprometeram com jogos de azar e tal. E tem sido uma questão muito interessante de se discutir, principalmente para os influencers, porque são eles que nos guiam, nós nos inspiramos em eles. Então, quando um influencer faz uma coisa, nós às vezes temos a tendência de seguir também o que ele faz. Então, gostaria de saber se que já tiveram uma proposta dessas e qual foi o vosso posicionamento quanto a isso. Ei, mas sabe que o meu foco é resolver problemas de família, não é? Sabe, né? Ok, pronto. Comecei o meu trabalho no princípio não com o objetivo de ganhar dinheiro. Não tinha esta visão que poderia transformar isto num trabalho. No início era diversão, mas depois profissionalizei e hoje estou como estou. E literalmente as marcas gostam de visibilidade, gostam de números. Mas mais do que simplesmente gostarem de números, eles vão identificar, pelo menos as que fazem este estudo, se realmente este produto vai ao encontro daquele que é o grupo-alvo deste influenciador. Eu lido com famílias, então já deve imaginar que isto já veio para mim. Eu não tenho como aceitar, até porque muito bem disse, são jogos de azar, que primeiro, na perspectiva de Deus, é pecado. Segundo, porque é o meu pão de cada dia em termos de resolução de problemas dos meus afilhados. Porque é normal uma afilhada ligar, porque confiou um certo dinheiro ao marido e ele perdeu. É normal uma mãe ligar, porque confiou um certo dinheiro ao filho e ele simplesmente perdeu. Não tenho nada contra quem faz, eu só estou aqui a dizer que particularmente nunca aceitei, mesmo eles fazendo boas propostas, porque as propostas são boas, mas eu disse anteriormente que profissionalizei isto, de certa forma, espero ganhar alguma coisa, mas também não é a todo custo. São muitas empresas que vêm, nós primeiro precisamos perceber se isto que nós vamos falar para as pessoas, de certa forma, estaremos a agregar ou desagregar, não é verdade? Então, isso depende de cada um. Particularmente já recebi sim, mas não aceitei. E não com isso, por favor, espero que este meu comentário não gere polêmica nenhuma. Não é para dizer que a madrinha disse. Mas não. é uma questão de opção. É uma questão né? de opção, são Cada um escolhas. Pois. Então, respeitamos a quem faz, mas a madrinha particularmente, não. Muito bom. Então, vamos à próxima pergunta. Boa tarde, eu chamo-me Jéssica Chongo, mas a minha persona é Chonguile. Sou criadora de conteúdos, consultora capilar e empreendedora. Tenho uma marca de cosméticos naturais para cuidar dos nossos cabelos. Nós ouvimos aqui que ser criador de conteúdo tem a ver com as personas que nós escolhemos partilhar. Eu gostava de saber como podemos fazer para não deixar as outras pessoas influenciarem na que nós queremos mostrar. Muitas das vezes, no caso da Manassés, pode-se dar o caso de não estar bem com o padrinho. Mas a Manassés escolheu acordar e mostrar que vai dar um bom dia e dar um beijo ao padrinho. E se calhar neste dia não tem a vontade. Como é que não deixa a Manassés zangada, a esposa zangada, influenciar na Manassés que quer mostrar ao público? Às vezes acordamos e não nos sentimos bem simplesmente, mas mesmo assim queremos continuar a criar. A Jexy quer continuar a criar, a motivar-nos, quer mostrar que foi ao ginásio. Mas como é que não deixa a Jexy preguiçosa aparecer? O Chris quer falar sobre Deus, quer falar sobre como é que foi a vida dele. E se calhar alguém apareça e diga, mas olha, tu eras pecador. Como não deixar essa pessoa influenciar, ou essa imagem, ou essa opinião influenciar na persona que nós queremos mostrar? Boa. Que bela pergunta. Não sei se vou responder à altura porque é complexa. É assim.
antes de vir a mana dos manos, existe uma inocência. E esta inocência, ela primeiro precisa estar cuidada para que ela consiga ser a mana dos manos. A inocência, antes de ser esposa, é inocência. A inocência antes de ser mãe é inocência. A inocência antes de ser qualquer coisa que seja é inocência. Daí que é algo extraordinário isto que acontece. E eu sempre disse ao meu marido e até aos meus filhos e até a todos: não permito que ninguém atravesse a fronteira da inocência. Não sei se até aqui estamos juntos. A mana dos manos está acoplado à inocência. Não está acoplado à esposa do Mano Max. Não está acoplado à mãe do Asher. Não está acoplada à filha do Sr. Eduardo. Assim sucessivamente. Está acoplada à inocência. O que a inocência precisa fazer? Este é o primeiro ponto. Eu preciso entender primeiro o que a inocência precisa fazer para conseguir exercer o papel da mana dos manos, para conseguir exercer o papel de mãe, para conseguir exercer o papel de esposa e assim sucessivamente. Por quê? Antes das redes sociais existe uma vida, não é? E eu preciso primeiro ter uma motivação minha individual para poder simplesmente me levantar da cama para cuidar de mim. Isto é principal. Isto é principal. E vocês já sabem que nós precisamos ter autocuidado, espiritualidade em dia, o físico em dia, o emocional em dia. Este é um trabalho nosso primeiro. Daí que neste trabalho que nós temos das mídias digital, agora à medida que nós vamos evoluindo, nós aprendemos que antes de acordar para postar o bom dia, precisas observar alguns pontos. Meditar, orar, respirar fundo. Precisas cuidar primeiro de ti, para depois fazer. Falou de, ok, está brigada com o padrinho. Como é que consegue pegar no telefone? Alô, afilhados, bom dia. Da mesma forma que quando o Asher vem e diz, mãe, está com fome, eu preciso ir cozinhar, mesmo não tendo disposição. É uma questão de obrigatoriedade. Porque quando tu também percebes que nem tudo vais fazer quando tens vontade e quando queres. Porque adultos não fazem o que querem. Isso. Adultos fazem o que precisa ser feito. Então, a rede social, a mídia digital, o ser mana dos manos, o trazer esta persona é o meu trabalho. Como vocês que, por exemplo, acordam, ficam bonitos, vão à faculdade. É uma obrigação que vocês têm. Vocês não vão à faculdade porque simplesmente gostam. Ou porque querem. Se calhar pode gostar depois, mas no início vai por obrigação. Depois desenvolve o gosto, não é verdade? Então, eu já estou neste nível de estar na rede social já por amor à camisola, mesmo quando não estou bem. Daí que eu, particularmente, não tenho problema nenhum de, às vezes, até se calhar acordar e dizer que não me sinto bem, e se calhar até com os olhos, até com lágrimas, e desligar. Eu não tenho problemas com isto, entendem o que estou a explicar? Então, é muito importante perceber, é preciso sempre fazer o que precisa ser feito. Eu não estou na rede social por diversão. Ainda que tenha que entreter, como esteve aqui a dizer, é uma componente, mas aquele entretenimento para mim é estratégico. Eu tenho um objetivo quando danço, eu tenho um objetivo quando lanço uma piada, eu tenho um objetivo quando eu cozinho, eu tenho um objetivo até quando dou um beijo ao Mano Max. Estou a querer dizer para você que não beija teu marido, beijar também. Eu tenho um objetivo em tudo aquilo que eu faço. Então, mas antes disto, eu preciso perceber quem é a inocência e saber o que a inocência precisa fazer. Então, por isso que eu consigo, de certa forma, assimilar, não é, a minha pessoa com esta persona que, de certa forma, nós transmitimos, nós escolhemos para transmitir. Por isso que, pela natureza do meu trabalho, porque nós escolhemos expor à nossa família, a maior parte de vocês assume que sabem tudo de nós. Mas vocês não sabem, vocês sabem simplesmente aquilo que nós vos permitimos saber, não é verdade? Mas há tudo sempre um limite. Nós transmitimos aquilo que nós precisamos que vocês busquem como inspiração. Aquilo que, de certa forma, vai vos conduzir a um caminho. Aquilo que é desnecessário, nós não partilhamos com vocês. É sobre isso. Obrigada, Manassés. É muito interessante. Palmas, né? Boa tarde. O meu nome é Alfineto Faz Bem, sou estudante de Arquitetura e Planeamento Físico
tive a oportunidade de trabalhar numa agência artística como copywriter e muitas vezes também sou nomeado a funções de representatividade. E muitas vezes quando eu penso sobre mídia, sobre imagem e redes sociais, eu reflito em três aspectos muito importantes, que é a imagem, a mensagem e o público-alvo. E eu vou mais pela mensagem, que é uma pergunta que eu tenho para o Mano Chris, que é em gesto de preocupação sobre a margem juvenil, a camada juvenil. Nós temos acompanhado muitas vezes que muitas pessoas no meio da sociedade, elas começam a mostrar aquilo que elas não são na realidade. E geralmente também acabam sofrendo pressão, porque mostrar-nos ao mundo é bom, mas também traz consigo aquela que é a exigência social das pessoas sobre ti. E eu queria saber se o ideal é mostrarmos uma máscara social que vai de encontro com aquilo que nós somos na realidade, ou se devemos priorizar mais os números, os seguidores e focarmos nisto. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Há uma coisa que não sei se já viram esse fenômeno. Já viram uma pessoa que tem muitos seguidores, mas a quantidade de likes e de comentários é muito baixa? Já perguntaram-se por quê, né? Sabes por quê? Vou explicar de forma muito rápida. É porque a pessoa não tem a congruência entre a mensagem e a imagem. Literalmente as pessoas, todos nós temos um dispositivo mental, que é um dispositivo que identifica que a pessoa está a ser falsa. Sempre que nós identificamos falsidade e mentira, nós não conectamos com a pessoa, porque a conversão só vem por causa da veracidade. Por exemplo, graças a Deus, eu diria isso, que depois do Covid, mudamos mais uma fase da economia mundial. Estamos na quinta economia, que é a economia da atenção, mas estamos na terceira fase da economia da atenção. Qual é essa economia? É a economia do bem-estar. Se vocês perceberem, discotecas estão a fechar em todo o mundo. Isso é um novo modelo ou um novo comportamento coletivo. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que conteúdo de valor tem muito mais valor do que conteúdo de exposição. Ou por outra, antes da Covid, expor bens era algo que atraía as pessoas. Mas agora todo mundo que expunha bens, expunha o ter do que o ser, todos esses estão numa transição. Porque as pessoas agora estão preocupadas em ser. O Covid fez uma coisa interessante. Fez com que nós ficássemos em xeque sobre a nossa relação com nós mesmos, nossa relação com as pessoas próximas a nós e nossa relação com o universo. É por isso que estamos na era do wellness. Então, sendo assim, todas as pessoas que cresceram, mesmo a JXC, crescem as 4 marcas dela em cima da marca dela pessoal. Se é a marca pessoal da JXC, não como a Too Beauty e Fancy Glam, todo o grupo Fancy crescer, porque a tua marca pessoal carece da tua veracidade. A verdade vende, converte e, acima de tudo, arrasta. Seja verdadeiro. Muito bom. Mais? Chamo-me Aline Mutevuye, sou estudante de odontologia e também sou criadora de conteúdos. Também comecei a brincar, eu mostrava às pessoas como eu faço para trançar o meu cabelo e depois notei que eu estava a alcançar um bom número de jovens, então comecei a ser mais intencional com isso. A minha questão vai para a Manassés e a JXC. De momento, como a Manassés disse, temos que respeitar quem nós somos. Então, a Aline, ela está em uma situação em que ela não está em condições de poder criar o conteúdo que ela já criava. Mas ela gostaria de fazer a transição, que a JXC falou, fez uma transição no conteúdo. Como é que eu faço para mostrar, para trocar o meu conteúdo, fazer essa transição, sem fazer com que as pessoas que já me seguiam, por mais que não sejam tantas, mas valorizando as pessoas que eu tenho, como é que eu faço essa transição sem fazer com que elas sintam-se abandonadas e também perceberem que a Aline, de momento, está mais inclinada para este ramo, por mais que aparente estar muito bem com o que ela está a fazer agora. Eu acredito que não tenho muito a dizer com relação a isto, ainda bem que fez a pergunta para mim e para a JXC, porque acredito que ela vai responder perfeitamente bem, porque, ora vejamos, realmente, veja como a Manassés começou. A Manassés começou como brincadeira, mas sempre no mesmo contexto. Não houve nenhuma transição
pelo contrário, houve simplesmente evolução. Ok? Antes a Manassés, por exemplo, apenas dava conselhos, fazia vídeos. Mas depois a Manassés foi introduzindo esta que é a constância na rotina no que diz respeito à família. O que é que eu acordo, como trato os meus filhos, o que é que nós vamos comer, para onde é que nós vamos, momento de diversão com a família, quando vou visitar os meus pais. Portanto, tudo engloba a conjuntura família, não é? No mesmo segmento. Então, de alguma forma, eu vou deixar com que a Jexi seja a pessoa certa para explicar por conta. Ela já partilhava este momento dela pessoal, depois passou para escolher. Eu acho que ela é ótima para te responder. Obrigada. Sim, Jexi, pode. Aline. Olá, Aline. Eu gosto muito da internet porque, entre aspas, muito entre aspas, é um lugar que nós podemos escolher o que é que queremos fazer com as nossas próprias páginas. Então, ninguém vai apedrejar-me se daqui a 2 anos eu quiser falar sobre energia solar. Posso estar a fazer uma construção para abrir uma empresa de energia solar. Mas o que eu sugiro é que não faças essa transição de forma brusca. Tem que haver um contexto. Tem que, de certa forma, se são pessoas que valorizas, é porque em algum momento o engajamento, os comentários, o suporte que davam àquela linha do passado, existe a necessidade deles também terem algum esclarecimento. Vou responder com base no exemplo meu. A minha transição, aquelas que eram minhas seguidoras fiéis, entenderam. Jexi nem precisa justificar muita coisa, nós respeitamos. Então tem isso, tem aquilo que são os espiões, tem aquilo de facto que são as pessoas que constroem a tua rede social, que são essas pessoas que talvez em algum momento tenhas que dar alguma satisfação. Olha, eu vou fazer essa transição, talvez este conteúdo já não apareça mais aqui no meu feed, vou fazer uma construção de uma vez, numa primeira fase, 2 vezes por mês ou por semana, que eles apareçam nos meus stories, porque agredir as pessoas também pode fazer com que essas pessoas deixem de seguir. E como tu estás a construir a tua página, existe a necessidade de ter essas pessoas. Então, a internet é para nós alimentarmos de certa forma, sem ferir o nosso eu, a nossa identidade, a nossa credibilidade, para que essas pessoas continuem lá conosco. Então, é normal, estás em fase de crescimento, até os 30, até os 40, vais passar por várias fases. Na altura em que eu publicava muito, eu era muito mais nova. Eu casei-me muito mais nova. A responsabilidade que eu tenho hoje, eu não tinha 7 anos. A forma como eu vejo a minha vida, como eu conduzo a minha vida, eu não tinha 7 anos. Eu não fazia terapia, eu não ia a psicólogo, eu não ia ao ginásio, eu não tinha alimentação regrada. Então, nós vamos evoluindo na internet com base naquilo que é a nossa idade fora da internet também. Então, aprendeste a trançar, ensinaste a várias meninas da tua idade a trançar. Certamente que daqui a 2 anos tu vais dizer que não, trançar para mim já não cabe. Porque eu já não tenho tempo, não tenho disponibilidade, agora vou-vos ensinar como se coloca a prótese em 5 minutos para que vocês consigam ir trabalhar sem ter que ir ao Tu Beauty, por exemplo, para fazer as vossas aplicações. Então, não firas as pessoas que te seguem, faz uma construção que elas se sintam, de certa forma, abraçadas. Boa. Eu chamo-me Larissa, sou jurista, sou empreendedora e sou ativista social. Então, a pergunta, não só para a Lima, tanto para o Cris, tanto para a Jexi, é como nos podemos posicionar, sendo pessoas no off, carregando a crise de quem está a entrar na casa dos 30 e sendo empreendedora. Como gerir isso? E ainda temos o fato de muitas pessoas agora estarem a menosprezar a escola, a formação formal. Então, agora, o que está na moda é ser empreendedor. Mas ser empreendedor é muito mais do que vender. Tem muitas coisas que vêm por detrás disso. E há muita pressão. Eu acho que nunca senti tanta pressão psicológica. Hoje em dia, eu sinto muita pressão do que eu sentia quando estava na escola e do que eu sinto no meu emprego formal, porque eu tenho um emprego formal, sendo empreendedora. O empreendedorismo, hoje em dia, tem-me feito cobrar muito de mim. Cobrar porque eu entro nas redes sociais, vejo coisas lindas, vejo pessoas a dizerem que têm 100 clientes por mês e eu tenho uma meta tenho um ranking, muito pequeno e começo a querer me comparar. Será que eu não estou a fazer bem? Será que as minhas instalações não são bonitas? Por que as pessoas não vêm? Eu invisto em formação, faço tudo e mesmo assim não acontece nada. Então, acredito que para além de ensinar-nos a vender,
deviam também nos ensinar como lidar psicologicamente com o empreendedorismo, como lidar com trabalhadores, como lidar com a pressão e por aí em diante. Boa. Eu falo muito, então, mas no geral é exatamente isso. Muito bom. Ok. Jequsi, podes começar. Larissa 1, né? Então, Larissa 1, eu percebo, mas antes de perceber, eu acolho todo esse dilema que está a passar-se pela tua cabeça, porque, de facto, a transição da casa dos 20 para a casa dos 30 para a mulher provoca vários rebuliços. Eu acreditava cegamente que eu estava na melhor fase da minha vida aos 20, mas eu descobri que estou na melhor fase da minha vida aos 30. Por quê? Porque durante algum tempo, eu estive nessa cadeia também, porque a sociedade pressiona-nos muito. Principalmente a nós mulheres. Nós temos horário para sermos mães, nós temos timetable para sermos as melhores esposas, nós temos uma agenda de vida que entre a faixa dos 23 aos 27 nós temos que casar, se não casarmos até os 27 estamos encalhadas, nós temos agenda para até os 30 termos os melhores empregos, temos agenda para até os 35 termos uma casa na praia, até os 40 estarmos a viajar para o mundo, porque já trabalhamos há 20 anos, aos 45 estamos também a cuidar das cirurgias e companhia limitada, para os 50 sermos aquelas avós todas poderosas que a gente vê na internet. Mas isso não é verdade. Isso não existe, porque nós não devemos utilizar a régua do quintal do vizinho para medir a nossa régua. Então, um dos exemplos que eu dou sempre que me coloco essa questão sobre pressão social, eu peço sempre para que as pessoas conheçam a história do dono do KFC. Com que idade ele abriu o KFC, com que idade ele tornou-se milionário? Aos 86. Então, tu deves te perguntar, será que aos 29 eu estou tão atrasada? Porque o que acontece é que nós acabamos marginalizando as nossas conquistas, os nossos ganhos, a nossa evolução, porque ao invés de nos focarmos em nós, temos mais disponibilidade em espreitar o que é que a Jequsi fez. Eu já fiz isso durante algum tempo. Qual é a estratégia que eu utilizo hoje em dia? Eu sigo para aí 600 pessoas ou 500 pessoas, mas eu tenho 400 pessoas silenciadas. Não vejo o que a pessoa posta, não vejo o que a pessoa coloca nos stories, coloco aquelas pessoas que estão dentro da régua, do parâmetro daquilo que eu consigo alcançar. Estava outro dia a conversar com o Chris, zanguei-me com ele nesse contexto de nós sermos gratos por aquilo que nós temos, que ele conseguiu reunir 30... Quantas eram? 71 pessoas. 71 pessoas numa sala para ouvirem o Chris. E eu liguei ao Chris, como é que correu? Foi nice. Eu, desculpa, não percebi. Ele disse, sim, foi uma cena nice. Tipo, estavam lá umas 70 pessoas, não sei o quê. Mas, eu sigo o Pablo Marçal. Tipo, Marçal tem encher estádios, tipo, com conhecimento que eu também sei. Eu disse, tu não és Marçal? Primeiro tens que entender a demografia de onde tu estás inserido. Tu tens que perceber que hoje em dia essas 71 pessoas estão a ir seguir-te pelo aquilo que tu és. Chris tem a vantagem e a desvantagem dele vir da era em que nós inspirávamos e admirávamos astros. Ele era o astro, dançava aquelas roupas, Sweet Boys e companhia limitada. E nós tínhamos muita ânsia de conhecer o Chris, porque não tínhamos acesso ao Chris como pessoa. Não tínhamos acesso à identidade, à inteligência dele, porque eu ia dar entrevistas, eram 4, e era assim, hoje vamos estar em Chimoio, vamos estar a cantar, onde eu cantava em Chimoio, já nem me lembro. Vamos estar em Chimoio, temos o show e companhia limitada, e nós não dávamos espaço de conhecer o Chris verdadeiramente. Então nós nos inspirávamos no fato dele ser astro. Mas hoje em dia nós sentamos e ouvimos o Chris como pessoa. Então, se vocês entenderem, Larissa, se perceberes que as pessoas que estão na internet são pessoas e as pessoas que estão na internet nem sempre mostram aquilo que são os seus fracassos. Tu vais perceber que, ok, estas pessoas não estão cá a mentir, mas existe uma verdade que eu não conheço. Tu não conheces a realidade de um negócio, tu não conheces a realidade desses Instagrams que tu tanto dizes que, porque será que o meu negócio é mais feio, é menos instagramável? Tu não conheces o background daquilo que está a acontecer. Então, o tu te focares em ti, o tu te focares naquilo que tu tens feito, focares-te nas tuas prioridades, que é colmatar e educar a ti mesma, que a régua das outras pessoas não deve ser a tua. Tu vais conseguir parar de te focar nas outras pessoas e vais te focar em ti. Vais diminuir alguns aspectos
aspectos que tu tens de autossabotagem, o meu negócio é pequeno, o teu negócio não é pequeno. É pequeno em relação ao negócio de quem? Então, essa base de comparação que nós colocamos uns na vida dos outros é que afunda, não só a ti, mas a vários outros empreendedores. Eu recebo diariamente, se eu não vou empreender porque ninguém me conhece. Eu paro, eu me pergunto, ok, o seres conhecido é a condição sine qua non para que o teu negócio prospere. A maioria dos empresários, de facto, que eu conheço, que são bem-sucedidos, não são conhecidos. Há muitos estabelecimentos que nós frequentamos, restaurantes, hotéis, instâncias turísticas fora, que a gente não faz ideia de quem seja aquele negócio. Feliz ou infelizmente, nós que estamos na internet transparecemos essa realidade que só vai ser bem sucedido se tu tiveres uma plataforma com 30 mil seguidores. Quando eu abri o meu spa, eu tinha 10 mil seguidores e a minha conta era simples. Eu não espero que 10 mil pessoas vão ao meu estabelecimento. Eu espero converter 0,01% dessas pessoas a frequentarem o meu negócio. Hoje eu estou com 300 mil pessoas no Instagram, mas eu não espero que 1% daqueles seguidores vá ao meu negócio, porque é uma conta que não fecha. Não vão. Eu luto para que aquele 0,1 em 9 anos passe para 0,5. E a minha conversão é para esse número de pessoas. As pessoas que estão alocadas nas minhas empresas são para responder a esse percentual. E não vais me dizer que a tua plataforma, com 500 seguidores, não consegues reverter 50? Consegues. Talvez até mesmo não tendo que pagar a Jexi para publicitar, tens tráfego pago na internet, que o próprio Instagram ou Facebook vão se encarregar de difundir a tua informação para espalhar a nível do sítio onde tu estás inserida, para que alcance as outras pessoas. Então, é bom, algumas marcas crescem sim com influenciadores digitais, mas há muitas marcas que não se associam, não se juntam às pessoas e também têm a sua parcela de sucesso. Então, autossabotagem, Larissa tira. Diminuir o teu negócio, tem que ficar na lata de lixo. Para os 30 nós não queremos essas afirmações. É pequeno, não serve, não é bonito, de fulano é melhor. O teu negócio é o melhor, o teu negócio é o mais bonito, o teu negócio é o negócio que tem mais sucesso em detrimento das outras pessoas. Porque é aquilo que dizem sempre, né? Nós atraímos aquilo que nós refletimos e nós exteriorizamos ao universo. Se continuares com essa teoria, de facto o universo vai te devolver aquilo que tu exteriorizas. Então, muda. Primeiro de mentalidade, depois o resto vem a favor. Uau, super, muito interessante. Eu, como empreendedora, assino embaixo de tudo que a Jexi disse. E o que eu também te aconselho a fazer é tu mesma avaliares a tua evolução. Olhares para aquilo que tu eras ontem, comparado ao que tu és hoje. Não te compares muito com as outras pessoas, porque tu não sabes o que é que está por detrás, quais são as estratégias que elas usam, quais são as suas jornadas. Então, muitas vezes, é sempre bom nos compararmos com a nossa própria evolução. Assim, nós temos uma avaliação mais realística. As outras histórias, sim, servem para nos inspirarmos, mas não podem servir de referência para nós nos deixarmos desmoralizadas em continuarmos com a nossa história. Agora, sobre esta questão da pressão social, realmente todas nós vivemos, nós as mulheres vivemos muito estes calendários e agendas que a Jexi fez referência. Não te deixes pressionar por isso. Tu mesma tens que te sentir pronta. O que adianta tu correres para seguires ou cumprires uma agenda e fazeres filho e dares um péssimo pai ao teu filho? Seria uma péssima... ou seja, tu um dia poderias até ficar com remorso, porque estás tão pressionada em ter filho que a primeira pessoa que te aparece, tu fazes filho com ela. Mas depois percebes que foi uma péssima decisão. Escolheste um péssimo companheiro ou um péssimo pai para o teu filho. Então, são decisões que têm que ser tomadas de uma forma muito racional e não de forma emocional. Só para reforçar um bocadinho, a Larissa, como fez várias perguntas, talvez reforçar algumas coisas que posso tentar ajudar-te com relação à construção da tua marca. Em si, todas as marcas que cresceram nos últimos 5 anos fizeram uma nova coisa. Não sei se já ouviste falar este termo, mas aponta ou volta a recuar se voltares a ouvir este podcast. Chama-se Building in Public, que é construir em público. E entenda uma coisa, essa é uma das habilidades que marcas como Alo, marcas como Gymshark, Bianca da Boca Rosa cresceu assim. Então, se vocês forem fazer esta pesquisa, é por isso que eu vos disse, sejam imitadores daqueles que, através da fé e perseverança, herdaram promessas. Todas as marcas que cresceram, mesmo a marca da Jexi está a crescer à nossa frente.
É building in public. Ela está-nos a mostrar, estava a construir há 6 meses, tive muitas dificuldades, caminhão caiu, perdi toda a mercadoria. Entenda uma coisa. Sabes por que nós assistimos novelas e filmes? Nós todos assistimos novelas e filmes não pelo final. O final é previsível para todos nós. Todos nós gostamos do processo. É o processo que nos engaja. Se nós assistimos publicidades, histórias do Coronel Sanders da KFC, que com 80 e tal anos fez o KFC, Kentucky Fried Chicken. Vemos a história do Facebook começou numa garagem. Por que queres começar a tua história no shopping? Começa onde estás, com o que tens, como podes. E faça isso que chamam de building in public, que é estar já a mostrar o processo. O processo vai conectar com muitas pessoas. A tua história conecta mais do que o teu produto. Muitas pessoas, sim, vão validar o teu produto, mas compram primeiro a pessoa. A JXC é comprada antes de comprar o serviço dela. O serviço dela valida a segunda compra. É o serviço que valida, mas primeiro compram a JXC. Primeiro compram, eu vou para a tua beauty da JXC. Então, torna-te quem tu já és. Tu não precisas de inventar uma outra pessoa e não te compares com ninguém. Há uma coisa que a JXC disse que é verdade, mas eu vou dizer como é que eu uso como mapa. Mudamos da era dos astros para a era de pessoas verdadeiras. Eu uso muitas hacks em português. Seria o quê? Muitos corta-matos, talvez assim, para poder regular alguns elementos. Cada um de nós conhece os seus defeitos. Verdade ou mentira? Ou a susceptibilidade de defeitos que possas ter. Eu tenho uma probabilidade de um defeito chamado arrogância. Então, quando a JXC ligou para mim, como é que foi? Foi nice. Por quê? Porque eu aprendi com o Marcos Paulo, que é sócio do Pablo Marçal. Ele disse, eu tenho na minha lista pessoas mais sucedidas do que eu e pessoas menos sucedidas do que eu. Quando eu estou a estagnar-me, eu vejo pessoas mais sucedidas do que eu para continuar a correr. Quando eu estou a sentir-me muito elevado, quando ele sente-se muito orgulhoso, de eu sou o top, o pica das galáxias, ele vê a pessoa que está muito acima dele para dizer, ei, és puto. Mas quando ele também se sente muito inferior, ele vê pessoas inferiores a ele para dizer, ei, avancei muito. Então, este equilíbrio, estava a aprender com a Lima no escritório. A Lima disse-me assim, Chris, eu meço entre a qualidade que a pessoa contribuiu e a parte que a pessoa meteu água e depois põe numa régua. Então, nós estamos sempre nesta nuance de perceber, preciso de olhar para a JXC para me inspirar que eu posso chegar lá, mas ao mesmo tempo tem uma empreendedora que não consegue 2 vendas. Não é sobre comparação para te autoafirmar, é mesmo para te motivar, vês, porque se eu que entendo que, eu tenho susceptibilidade de arrogância ou de achar-me que sou o pica das galáxias, preciso de alguém que me torne humilde, tipo, acalma-te, não és assim tão top. Estás a render, já estás a começar a postar, porque nós temos muito disso, de I made it, eu fiz, veja só, enchi, cálmate. Sempre há alguém maior do que tu, mas também sempre há alguém menor do que tu. Então, a tua história é que vai conectar, a tua pessoa é que vai conectar a Larissa. Eu digo a todos vocês, ninguém é especial ou não é alguém ao ponto de tu não teres alguém que conecte contigo. A tua história é extremamente suficiente para as pessoas dizerem, Larissa, eu me identifico contigo, quero o teu produto por tua causa. Várias pessoas com quem eu conectei e consegui trabalhar não compraram o meu produto, primeiro compraram a minha história ou compraram o meu posicionamento ou até as minhas crenças. E é o que acontece com todo mundo. Quantas pessoas, infelizmente acontece, geralmente pessoas quando vão comprar um serviço de alguém dizem, eu estive lá, não gostei por causa disto, e sempre vão não sobre o produto, muitas das vezes é tipo comportamento, posicionamento. Então a tua história é suficiente. Viva a tua história e sempre a ter uma visão. A visão é a coisa mais importante. É aquilo que diz na Bíblia, um povo sem visão perece. Tenha a visão clara de quem tu irás te tornar. Primeiro imagina aquela pessoa no final e tenha a tua jornada. É o que a JXC disse, a JXC está no C. Alfabeto tem 26 letras. Ela está no C. Imagina lá no H o que vai acontecer. Então a jornada fica muito mais prazerosa quando tu percebes que ainda estou a caminhar. Não estou a correr com ninguém, eu já tenho o meu plano. Então, o que eu poderia vos pedir é que
quando acabar o encontro, e a Jexi também pode fazer isso, eu já pedi a Jexi que ela fizesse isso, que ela depois desse um mapa de como é que ela fez. Ela empreende há mais de 9 anos. Há mais de 9 anos, eu estava a babar na minha lima, a pedir fazer uma imersão, pode dar para elas, que vocês instruem as pessoas. Por quê? Porque a Jexi, o que ela aprendeu em 9 anos, ela pode reduzir em horas. O mesmo acontece com a Lima. O roadmap dela, eu acredito que grande parte do que motiva a Jexi é o produto final. Ela sabe que ela vai se tornar no Z. No Z. Então, grande parte de nós ficamos muito fracos porque nem sabemos para onde é que vamos. E é isso que eu explico. Onde eu vou, que pode ser que nunca chegue, é no Pablo Marçal. Aquele que eu usei. Então, quando a Jexi disse como é que atendem a pessoa, eu disse, eu queria ir para o Pablo. Então, não tive orgulho. Continuamos, vamos tomar chá, bater papo de como é que podemos melhorar. É nesse âmbito. Então, não use a regra de ninguém. Entenda uma coisa. Não me entendam mal, influenciadores, mas o mundo mudou. As pessoas já perceberam que influenciadores são pagos para falar de um produto e não consomem. E o mundo mudou. Mudou, sabe para quê? UGC, User Generated Content, conteúdo gerado por usuários do produto. É isso que mais vende. Shein vende assim, Boohoo vende assim, todas as marcas de roupa atual vendem com relação ao consumidor. Então tenham os vossos consumidores como vossos maiores marqueteiros, que é cliente que faz CRR, cliente que compra, recompra e recomenda. É isso que vocês precisam, é o método que a Jexi tem. Cliente que compra, recompra e recomenda. Ela me disse, Chris, eu não preciso de novos clientes, eu preciso de manter os mesmos clientes a comprar, recomprar e recomendar. É isso que nós precisamos. Meu nome é Larissa Fumo, tenho 20 anos, estudo arquitetura e planeamento físico na UEM. Minha pergunta vai para a Jexi, que é conhecida como uma mulher muito empoderada e que fala sobre beleza e bem-estar das mulheres. Eu queria saber se nunca sentiu que o seu conteúdo fosse fútil, como algumas pessoas acham que a beleza é fútil, ou... Sim, era isso que eu queria saber. Obrigada. Lari 2, com relação à tua pergunta, normalmente as pessoas copiam o resultado. Se tu tiveres algum negócio que faça sentido, que as pessoas subentendam que está a surtir efeito, as pessoas copiam e depois valorizam. A título de exemplo, sobre a questão que fizeste, quando eu decidi abrir o To Beauty, eu já estava a fazer o meu mestrado em gestão de negócios de petróleo e gás, mas também nunca trabalhei na área. E eu ficava no caixa, porque quando eu comecei não tinha a estrutura que eu tenho hoje, não tinha gerente, não tinha departamento disto, era eu e as colaboradoras, ou seja, era a dona e quem operava. E eu fazia todo o resto que tem a ver com a logística da empresa. E recebi uma colega na altura que estava a fazer o mestrado, a segunda edição do mestrado que eu tinha feito inicialmente. E ela, com muito desdém, mas tu trabalhas aqui? Eu disse que sim, trabalho aqui. Mas tu fizeste o mestrado? Eu disse que sim. Por que fizeste o mestrado? Eu disse, não, as coisas que apliquei lá de gestão também aplico cá. E alguns anos depois, essa mesma pessoa esteve num fórum em que eu estava a palestrar. Ou seja, a pessoa que ela menosprezou como caixa num negócio fútil foi a mesma pessoa que ela pagou para ir ouvir depois de alguns anos. Então, nenhum negócio é fútil. Nenhum negócio é menos importante que o outro. Sim, temos aqueles essenciais que precisamos todos, mas existe uma outra prerrogativa que a pessoa também precisa de cuidar de si. E nós, como mulheres, conforme o Chris bem disse, estamos na era do wellness. Então, todos aqueles que diminuíam anteriormente, hoje vêm para saber como é que podem abrir pais idênticos ou melhores do que o meu. Então, sobre a futilidade, sou perita, eu simplesmente digo, ok, daqui a alguns anos tu has de ver o resultado da minha futilidade. Algumas pessoas que também já questionaram sobre a futilidade são as mesmas pessoas que hoje vêm pedir que eu empregue uma prima, uma amiga, uma vizinha. Então é sobretudo, de facto, começar e depois deixar aquelas pessoas que te ridicularizaram conseguirem redimir-se de uma forma muito sutil. Virem, por mais que não te dêem, próprio sim, parabéns pelo teu trabalho. A forma de, vou-te mandar o CV de uma minha prima para tentar empregar, ela até sabe trançar. Então eu me divirto muito com isso, por já ter estado em fóruns em que, quando eu apresentava cá, participei de muitos fóruns de empreendedorismo, quando eu comecei,
algumas associações, e era aquela coisa, eu sou fulano, eu sou gestor de não sei o quê, da Total, não sei o quê. Eu sou Beltrano, eu sou gestor de não sei o quê, do Banco X. Eu sou Beltrano e intimidava, eu levantava, eu chamo de Jexi, bem novinha. Eu tenho eu até já nem podia dizer salão, eu tenho um estúdio de beleza e comecei a empreender agora. E os olhares eram, de facto... Estúdio de beleza e petróleo e gás. Estúdio de beleza, tipo petróleo e gás, e nós estamos aqui a tratar de coisas maiores. Mas, por exemplo, tu vês que a associação que eu estou inscrita, a MEIA, tem presidente alguém que tem um nail spa. Então, não é sobre a futilidade do negócio, é sobre como tu conduzes o teu negócio, para que as pessoas parem de estigmatizar quem tem salão. Mas tu tens um negócio. Eu digo sempre, eu não tenho negócio, eu tenho 3 empresas, das quais um é um estúdio de beleza, um é uma loja de venda de acessórios femininos e o outro é uma loja de venda de acessórios para a tua casa. Então, como mulher, tu vais sempre precisar de algum serviço novo. Posicionamento. Sim, senhora. Sou Jéssica Andrade, também sou estudante de arquitetura e planeamento físico, e também sou artista plástica. Bom, as redes sociais hoje em dia dão oportunidades a várias pessoas e também tem adolescentes lá e crianças. E muitas das vezes as crianças e adolescentes estão expostos aos conteúdos que lhes fazem crescer muito cedo. Então eu queria saber, com vossa experiência de influenciadores, quais são as responsabilidades que vocês têm de ensinar essas crianças ou de direcioná-las a conteúdos certos para a idade delas? Bom, esta questão das crianças na internet, ou esta nova frase que nós passamos a conhecer recentemente, da adulterização das crianças, trouxe-nos um desafio muito grande, principalmente como pais encarregados de educação, de fazermos uma reflexão profunda sobre a forma como temos que permitir que as nossas crianças estejam na internet e qual é a nossa responsabilidade como pais. E quando eu olho para o que aconteceu nesta polêmica toda, eu chego à conclusão que realmente temos todos que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque muitas pessoas, ou muitos de nós, pais encarregados de educação, cometemos o erro de pular algumas fases, etapas dos nossos filhos, não permitir que elas sejam efetivamente crianças, que brinquem, que se sujem, que aprendam com os seus próprios erros, a cair de bicicleta, etc. Aquilo tudo que nós fazíamos nos nossos tempos na infância. E corre-se muito para esta questão da internet. As crianças hoje concentram-se muito em querer fazer as danças do TikTok, a fazer skincare, a fazer todas essas coisas que a internet vende para as crianças. Mas a pergunta que eu me faço é: quando eu, como mãe, permito que a minha filha de 4, 5, 6 anos faça skincare, o que eu quero efetivamente que ela aprenda? Uma criança de 4 anos precisa de fazer skincare? O que é que eu estou a ensinar esta criança ao permitir que ela faça isso? Porque são os pais que compram os produtos de skincare. O que é que eu quero que esta criança aprenda com isso? Quando eu compro um telemóvel para o meu filho de 5 anos, um iPhone 16, ou seja qual for, o que eu quero que ela faça exatamente com aquele telefone? Então é preciso nós pensarmos muito bem sobre todas estas decisões que nós tomamos e os perigos todos que existem na internet. Na minha casa, na minha família, existe uma regra muito básica. Minha filha faz 11 anos esta semana, não tem telefone. O nosso filho mais velho teve telefone com 13 anos e agora a minha filha passa a vida a perguntar, porque todos, mas literalmente todos os amigos, ou quase todos, têm telefones. E ela até hoje não tem telefone. Mãe, por que eu não tenho telefone? E nós explicamos com todo o cuidado. E ela consegue perceber que os pais não estão a dar telefone porque ela ainda não precisa. Aliás, na primeira conversa nós devolvemos a pergunta a ela e perguntamos: ok, tu queres telefone para quê? Falar com os meus amigos: ok, tu tens um telefone em casa? Nós temos um telefone em casa que as secretárias usam, que elas usam quando precisam falar. Tem aí um telefone para tu falar. Quando eu quero fazer trabalho de casa, tens um iPad que tem lá a aplicação da escola que podes fazer os trabalhos da escola. Então, por que tu precisas de um telefone para ti a tempo inteiro?
Pronto, encerrou a conversa. Então aí nós explicamos com todos os detalhes e pormenores que ela realmente não precisa ter um telefone, porque nós temos a obrigação de protegê-la. Existe muita coisa perigosa na internet que, ao permitirmos ela ter um telefone ou um acesso aberto à internet, ela corre vários riscos. Então estas conversas também têm que ser feitas e construídas dentro de casa com as nossas crianças para que elas percebam exatamente por que elas não podem estar na internet. E acima de tudo, nós pais temos sim a obrigação de proteger os nossos filhos contra todos os perigos que existem na internet, sejam eles aparentemente brincadeiras inocentes ou até as coisas mais perigosas como os pedófilos e outros. Boa tarde, chamo-me Fátima Maduela e no mundo em que milhares de jovens, adultos, assim como também crianças, buscam nas redes sociais inspirações como temos as figuras hoje aqui presentes, eu queria saber, mesmo depois das câmeras se desligarem, qual seria a marca ou o legado que vocês gostariam de deixar ficar para essas pessoas que vos acompanham? Interessante. Sobre o legado, acredito que vou resumir para todos nós. Nós gostaríamos de morrer vazios. O que seria isso de morrer vazios? Dentro de cada um de nós existem sonhos, existem livros, conhecimentos, experiências que cada um de nós carrega, que é suposto que nós entreguemos para melhorar o mundo. A Jexi é uma das pessoas que eu mais lhe insisto. Insisto, como é que é, Jexi, teus livros? Tu estás a ler livros, mas tu tens muito conhecimento. Como é que é os livros? Como é que é as tuas mentorias? Quando é que vais começar? Não é sobre o que ela vai faturar com relação a isso, mas é sobre a facilidade que ela vai trazer. Há bocado, antes de todo mundo chegar, cheguei antes de todos, estava aqui com a Lima, e eu estava a convencer a Lima, faz lá uma imersão, a Lima. Logo após, eu sou muito assim, muito persuasivo. Logo após esse episódio 100, gostaria que tu fosses a próxima convidada. Todo mundo à tua volta, tu no centro a fazerem-te perguntas, porque há respostas que tu carregas, a Lima, que as pessoas precisam de saber. Ela, Cris, vou pensar, eu sou uma pessoa que organiza, tudo bem, a Lima, estou a pedir. Depois voltei a insistir-lhe, a Lima, por favor, faz lá uma imersão. Tu tens acesso a várias mulheres, porque ela estava a contar-me que ela levou 2 convidadas ao evento, e esse evento haviam todos GRHs, grande parte dos GRHs importantes de Moçambique. E ela queria que elas tivessem essa experiência de ser Lima. Faz lá isso em grande escala. Tem várias pessoas que querem a oportunidade de fazer perguntas a Jexi. Eu vi muitas pessoas que queriam saber várias coisas sobre a Jexi. Que literalmente vocês não ficaram satisfeitas. Não ficaram satisfeitos, vocês todos. Então, eu acho que a Lima é a melhor plataforma de unir a todas essas pessoas que ela tem acesso. E uma outra coisa que eu disse a Lima disse, Chris, eu estou tão feliz. Falei com a Jexi disse, não há problemas, a primeira data e a segunda data. Tu também não mostraste dificuldade, a Manassés. Eu disse, a Lima, nós todos gostamos de ti. Não é porque a agenda estava desocupada. A Jexi, eu já vi a agenda dela, tipo, até respirar, ela aponta, tem que respirar. E literalmente, por causa do caráter que a Lima carrega, ninguém está pela Lima pelo que ela faz. Nós todos não estamos aqui, nem a Jexi, nem a Manassés, nem eu, estamos aqui pelo que ela faz, mas pelo que ela é. Porque hoje ela pode estar como presidente do CTA num dos pelouros, pode estar como dona deste espaço, pode estar como empresária em várias áreas, mas a essência da Lima é que faz com que nós nos conectamos com ela. Então eu gostaria que cada um de nós morresse vazio. Cada um de nós tem sonhos. O teu sonho é possível. Eu tinha uma grande dificuldade quando era mais novo. Eu não conseguia perceber como é que eu poderia unir todos os dons e habilidades que eu tenho. Até que eu estudei sobre pessoas como eu. E tem termo, chama-se polímata. Leonardo da Vinci era um polímata. Ele era tão bom em várias áreas. Arquitetura, ciência e várias outras áreas. Música, por aí em diante. Então, tu não és uma pessoa inválida. Tu não és uma pessoa que não tem algo a agregar. Então, aquilo que tu carregas tem que sair, porque as pessoas precisam de ti. Moçambique precisa do vosso conhecimento, precisa das vossas experiências e da vossa sabedoria. Por mais que nós não queiramos, temos que morrer vazios. E cumpri a minha missão, tudo que eu podia, entreguei. É verdade. Eu gostaria que todos morrêssemos assim.
Bom, realmente foram aqui muitas questões ou várias que acho que de certa forma foram respondidas, mas tem algo que a compra de seguidores. O Chris falou de pessoas que têm muitos seguidores, mas com poucos likes e poucos comentários. E isso acontece porque não há engajamento. Isso também acontece para pessoas que compram seguidores. Outro dia alguém escreveu-me nas redes sociais a me oferecer não sei quantos mil seguidores e para mim não faz absolutamente, para mim, na minha perspectiva. Então, o que é que vocês acham disso? Eu digo sempre que eu sou uma empreendedora com vertente atual, mas eu ainda pauto muito por ser empreendedora do tempo antigo. A título de exemplo, por exemplo, e não me levem a mal os que fazem, eu experimentei utilizar tráfego pago este ano. Nós nunca tínhamos utilizado, porque eu parto sempre do princípio que nós precisamos de ser orgânicos. É a política de trabalho que eu tenho internamente nas minhas empresas, mas existem pessoas hoje em dia que têm empresas que no departamento de marketing tem alguém que só fica a gerir tráfego pago. E o exercício que eu fiz nisso foi perguntar a pessoas próximas que têm um negócio, não vou estar aqui a dizer qual é o negócio, que eu perguntei, eu disse, ok, das 200 mil visualizações que tu tens desse vídeo que tu patrocinaste com $200, quantas vieram comprar? Vieram 2. Eu disse, ok. E se tu tivesses te dedicado a ter uma conexão melhor e maior com aquelas 200 que vêm genuinamente todos os dias, não conseguirias converter 50? Mas vamos discutir em outros termos. Eu disse que sim, eu percebo. É muito bom, de facto, nós utilizarmos as ferramentas que nós temos ao nosso dispor, mas quem compra ainda são pessoas. Muitas das vezes, esses seguidores comprados são robôs, são Instagrams que não existem, são Instagrams fakes, digo isso porque também já tive a minha conta hackeada, então sei mais ou menos como é que funciona a coisa, mas acho estranho e eu acredito que seja também algum problema com relação a caráter, alguém com personalidade um bocadinho baixa, que tem que mostrar aquilo que é bonito, quer ter uma página com 500 mil seguidores, mas posta uma foto e não tem um like, não tem um comentário, não tem nenhum repost, não tem nada. Então, depende da forma como a pessoa quer posicionar o seu negócio, é quem compra e acha que os números são bonitos, mas hoje em dia nós também como marcas, eu falo de duas vertentes, como alguém que está deste lado e que também acaba criando conteúdos para as redes sociais, não façam. Não comprem seguidores, não comprem, construam as vossas marcas de base. Se for para estarem a gerir uma marca com 1000 seguidores, continuem a seguir e façam com que essa marca chegue a 100 mil, sem que vocês tenham que usar artifícios que vão incorrer a situações vergonhosas. Boa. Palmas para vocês. Bom, nós estamos quase no final desta nossa conversa muito interessante sobre o papel dos influenciadores digitais e como também podemos nos posicionar, assim, quais são os critérios que nós podemos levar em consideração para seguir determinadas pessoas. Foram dadas dicas valiosíssimas pelos meus 3 convidados, mas vou pedir que cada um faça assim muito rapidamente um resumo ou considerações finais daquilo que achou, aquela mensagem final mesmo que vocês gostariam de deixar para o nosso público, tanto aqui no estúdio e os que estão virtualmente. Mais uma vez agradecer pelo convite, foi um prazer enorme partilhar aqui um pouco daquilo que a gente tem como experiência da mídia digital, não só como conhecimento, mas só em gesto só para finalizar, saibam a quem seguir e por que estão a seguir esta pessoa. A internet hoje está, de certa forma, um pouco marginalizada, né? E nós que estamos a trabalhar com a internet, com a mídia digital, sentimos o impacto negativo desta marginalização, porque olham que todos nós não temos ocupação, de alguma forma, mas a internet está a provar que o mundo digital é o futuro. Mas, acima de qualquer coisa, como mãe, madrinha, pedir para que os pais não podiam sair daqui sem pedir este apelo. Estamos aqui a falar de internet, de influência, pedir para que os pais observem os seus filhos. A internet é uma arma super poderosa, mas que está a explodir na mão de muitas crianças. E, de certa forma, é um portal para que as nossas crianças, os nossos jovens tenham acesso à informação que destrói.
e que, de certa forma, influencia negativamente e corrompe, de certa forma. Então, vamos usar a internet de forma positiva, porque é um instrumento que ajuda-nos bastante, até porque é de lá onde vocês ouvem os conselhos daqui da vossa madrinha, e é lá onde eu recebo o vosso carinho. E que pronto, Mana Lima, eu espero. São 100 episódios, mas eu espero que antes dos 200 eu possa cá estar novamente. Muito obrigada, Jexi, foi um prazer. Cris, preciso da tua mentoria. Mais uma vez, Alima, obrigada por esta oportunidade de cá estar no 100º episódio do Podcast para Elas. É sempre um prazer estar próximo a conversar. Os gurus, né? Manassés, que é um dos pilares digitais que nós temos aqui em Moçambique, há que reconhecer. O Chris, que tem ajudado muito a muita gente, que vocês talvez não saibam, no backstage, a edificar essa postura linda e maravilhosa que muitos eu entendo. E como conselho, sem fugir muito daquilo que é o meu nicho, que é o meu trabalho, principalmente para vocês que são mais novas, tenham atenção àquilo que vocês colocam na internet. Falo agora como empregadora. Hoje em dia faz parte do sistema de contratação nós observarmos as redes sociais. Então, o que vocês colocam, como colocam, não digo com isso que vocês sejam proibidas de ser vocês, mas selecionem. Selecionem o que é que nós, como entidade empregadora, temos que ver daquilo que é a vossa vida. Selecionem como é que vocês querem ser vistos, porque nós avaliamos isso também. Não adianta colocarem coisas bonitas no vosso CV, que no final do dia não são coisas que vocês de facto estão a viver. Então, fico feliz que pelo menos vocês hoje da Gen Z conseguem ter têm um raid que ninguém sabe, com os nomes estranhos que colocam as vossas maluquices lá, e é bom. E depois tem aquele que vocês têm o feed toda estética, bonito, profissional, que faz isto, assado cozido. Então, não se distraiam, é uma bomba, conforme a Manassés disse, que sim, a qualquer momento explode, porque é muito rápido nós termos fama na internet, mas também é muito rápido nós destruirmos aquilo que nós construímos durante anos. Então, sejam vigilantes, sejam pessoas conscientes da forma que vocês de facto utilizam a internet. Não é essa neblina negativa que a gente sempre reitera, mas é sempre bom vocês terem essa advice. Não utilizem a internet para banalidades, construam-se como pessoas, utilizem a ferramenta de forma educativa para que vocês consigam alcançar outros objetivos. Mais uma vez, obrigada. Recomendações. Muito bom. Eu espero sinceramente que os jovens, a geração Z, realmente aproveitem. A Jexi falou que as empresas, ela como empreendedora em particular, vai sempre ver qual é o posicionamento das pessoas, dos candidatos. As empresas todas hoje fazem isso. Inclusive, algumas embaixadas, antes de emitir vistos, vão também às redes sociais verificar o posicionamento de cada um. Então, é uma responsabilidade muito grande tudo que nós colocamos lá. E tem que estar coerente com aquilo que temos no CV. Cris, over to you. Muito obrigado. Houve uma quebra de padrão aqui no Pod para Elas. Geralmente, poucos homens têm visitado, porque, sinceramente, é especialmente para elas. Sinto-me lisonjeado por estar aqui dentro das câmeras, né? Costuma estar por detrás em algumas coisas que já trabalhamos. Obrigado por esse convite, obrigado por este formato novo, acredito que tem que permanecer. É bem... Vocês não gostaram? Gostaram. Yeah, acho que é um formato muito bom que tens que repetir. Okay. Gostei muito, acredito que também. E eu ainda desafio um bocadinho a Lima para que talvez o episódio 101 seja a Lima a ser perguntada. Nós queremos saber muitas coisas sobre ti. Meu Deus. Eu tenho muitas coisas que gostaria que as pessoas soubessem. Eu faço perguntas, eu sou que mais faço perguntas aqui às pessoas. Então, literalmente, acredito que o 101, a abertura da nova temporada, tinhas que ser tu e as pessoas poderem abrir e perguntar-te. Tu tens muita bagagem de alguém que começou pequeno na CTA, hoje já está no board, que é presidente, mas há mais de 10 anos atrás, ou mais, 20 anos atrás, foste simplesmente um quadro mais menor, uma estagiária da CTA, e hoje subiste ao mais último nível. Como fizeste? Como ela fez? Como ela fez. Como ela fez, então. E não só, como é que tu fizeste para fazer um podcast mesmo sendo alguém que não era das comunicações, mas sentiste que não, eu preciso de partilhar, preciso de ajudar a abrir a minha carteira de networking ou de influência e partilhar o conhecimento das pessoas que eu tenho acesso. Até que a Manassés, antes do 12º ou do 200, do capítulo 200, ela estará. Tem a Jexi, que também tem várias coisas. A Jexi evoluiu cada vez mais, sempre que passamos tempo com ela, aprendemos cada vez mais. O mesmo acontece com a Manassés. Então, acredito que todos nós queremos
ouvir mais delas. Então, a todos vocês, eu vos diria, talvez, numa outra vertente sobre a internet, usem ela para se construírem. Sério, todas as pessoas que vocês estão a ver aqui foram construídas em parte pela internet. A Jexi, grande parte da sua comunicação de vendas é na internet. E eu vos digo uma coisa, na Bíblia tem Hebreus 5:12 que diz assim, acho que é 5:12 que diz, sejam imitadores daqueles que através da fé e perseverança herdaram as promessas. Vou traduzir numa linguagem popular, imitem aqueles que deram certo. Não sei se entendem. Vi 3 ou mais empreendedoras dizerem, Jexi, como? Não precisem se preocupar. Eu já conversei uma vez com o Jexi, perguntei, Jexi, como é que tu te lidas com pessoas que te imitam? Disse, Chris, eu fico feliz, estou a inspirar. Exato. Nice. Então, o que dá certo, tu podes copiar, chama-se modelagem, que é pegar a referência e adaptar à tua realidade. Estamos a falar de três empreendedoras do mundo capilar. Uma faz tranças, outra cabelo natural. Isso é sobre narrativas. Não sei se conseguem perceber. Então, primeiro decidam qual é a mensagem, qual é o público-alvo da vossa mensagem, acima de tudo, o que querem fazer na internet. Entreter, inspirar ou ensinar. E existe a fusão disso, que chama-se edu-entretenimento, que é educação englobada dentro do entretenimento. Quando tu ensinas sem precisar de realmente ensinar. Eu fiz pregações enquanto estava a fazer o filme do Alce. Todos os episódios do filme Cali, que nós falamos como é que foi feito, tinham versículos bíblicos dentro. Preguei para pessoas. E o acordo que eu fiz com o Alce, eu disse, Alce, eu vou fazer. Ele disse, Chris, tu és a única pessoa em Moçambique que pode realizar o meu sonho de fazer um filme. Eu disse, tudo bem, como é que podemos fazer isso? Eu disse, onde o filme for, eu também vou e vou pregar. Ele disse, sim, vais palestrar, vais pregar. Eu disse, na boa. Fizemos o filme, todo o país, todos os sítios, depois do filme passar, havia uma mensagem. Em Portugal também, onde ganhamos prémio, havia uma mensagem. Então, literalmente, consigam perceber que o que a Manassessa faz é inspirador. Ela tem uma estrutura de comunicação. Tu pode adaptar para o teu produto e para o teu serviço ou para a tua mensagem. Então, vamos lá sair da parte de consumidores para produtores. Houve uma vez que eu estava com a Lima, a primeira vez que nos encontramos, eu estava meio que chateado. Disse, havia um encontro entre mulheres, recordas? Sim. Eu disse, está-se a discutir o papel das mulheres nas redes sociais, mas sinceramente não faz sentido que todas vocês que têm poder de influência estejam todas juntas aqui a discutir isso enquanto a batalha é na internet. Precisamos mais de vocês na internet. Mais de coisas boas, mais a fazer nos gatilhos certos de comunicação. Porque o que acontece? Tu às vezes achas que o teu produto é bom, mas tu não estás a comunicar na linguagem que as pessoas possam consumir aquilo que tu trazes. Então sejam imitadores daqueles que já fizeram deu certo. Muito bom. A todos vocês que nos acompanham do outro lado da tela, muito obrigada. Aos que ainda não estão subscritos ao canal no YouTube, por favor, subscrevam-se. Mas eu gostaria que todos vocês deixassem no comentário o que é que acharam deste formato. Gostariam de ver mais episódios neste formato com outros temas, com outros convidados? Ou preferem que a gente volte no formato habitual? Deixem aqui nos comentários, porque aqui internamente há um consenso de que deveríamos fazer mais alguns episódios neste formato. Subscrevam-se no canal, sigam as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e podem nos escutar através do Spotify. E também estamos no TikTok. Muito obrigada e até a próxima. Cris, tchau. Prazer. Jexi. Mana madrinha, olha, muito obrigada pelo teu tempo mesmo no meio de tanta correria. Que oportunidade eu teria por falar com os primos. É isso. Tens que ser uma mentora. Daqui. Vamos.